Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou Marcelo Lanza. E chegamos à entrevista dele, Fred Nogueira, instrutor de Five Card PLO do Forbet, né? Lenda viva do poker, né? Um cara que está desde o começo. Eu fico muito honrado de poder trazer gente feito Fred aqui, gente que contou muito pouco da história e contar histórias que são inéditas no mundo do poker. Lembrando que o PokerCast é trazido a você pela Pay for Fun, pelo Fichas.net e pelo Poker for Fun. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast@gruposuperpoker.com.br, Instagram e Twitter, @guicalil e @lanzamaia. Nosso telefone é 319-7518-9609 para áudios que devem vir, obviamente, pelo WhatsApp ou para entrar lá no nosso grupão do Instagram, como fez o querido Léo Souza, lá de Duque de Caxias. Marcelo Lanza, começa o programa dizendo o seguinte, eu vou narrar a descrição de quem estava de longe dos fatos e você me conta se a minha descrição está acurada, está correta. Justo. Na segunda-feira à noite, o senhor está jogando um torneio ao vivo e arruma R$20 mil jogando torneio ao vivo. Na terça-feira, a senhora Dona Gabriela Belisário, senhora sua esposa, minha afilhada de casamento, assim como o senhor, vira e fala o seguinte, deixa eu mostrar quem manda nessa casa. E arruma uma terceira colocação no torneio de 800 pessoas para R$30 mil. É mais ou menos isso? Minha leitura foi razoavelmente correta? Significa. Entendi. Ela foi, basicamente, foi um Who's the Boss que Dona Gabriela mandou. Eu acho que eu não podia esperar nada menos, né? Sim. Se quer falar que joga mais do que eu, né? Que não é falar, é um fato, mas aí a gente finge que não é. Ela tem que ir lá e resolver. É isso. Mas 24 horas depois? Assim, não dá pra esperar a semaninha, não. Ela nunca perdeu. Que o programa foi para ser gravado na quarta e falou, enquanto dá tempo, deixa eu resolver isso aqui. Ela nunca perdeu 24 segundos para me dar uma falinha ou uma tribetada. Não ia ser diferente, né? Sensacional. Maravilhoso, cara. Parabéns para você, parabéns para ela. Sensacional. Tem mais forra por aí. Depois, no final do ano, tem BSOP Million. Vocês vão arrumar mais, enfim. É a fonte infinita de troféus e dinheiro que vocês merecem. Que homem e que mulher. Muito obrigado. Parabéns para ela. A torneio dela era difícil para burro, muito grande. E bora que tem mais pela frente, tomara. No meu caso, a gente nunca sabe. Mas no caso dela, a gente espera. Sensacional, maravilhoso. Vamos direto para as nossas notícias, não sem antes falarmos da Pay for Fun. Pay for Fun é sua carteira digital processadora de pagamentos que opera com mais de 180 sites. Agora já deve estar chegando em quase 190, que toda semana Leozão anuncia um novo lá. Mas incluindo PokerStars 888, America's Card Room, o nosso querido Maxwell lá de Bangu me ligou para saber como é que funcionava o cartão de crédito da Pay para compras no exterior, e sim, né? Quer dizer, você pode ganhar um torneio, por exemplo, no PokerStars, America's Card Room, 888, logo na GG, saca para sua conta da Pay, manda para o cartão de crédito pré-pago deles e usa no mundo inteiro, como qualquer outro cartão de crédito, só que ele é pré-pago, não tem Serasa, não tem nada. E a gente fica com aquela palavra rapidinha do Garrido trazendo uma vantagem da Pay e logo depois nossas notícias. Fala Gui, olá ouvinte. Essa semana nós vamos falar da transferência entre amigos, onde você pode pagar as suas apostas e também acertar o seu Tommy Game por transferência direta entre as contas da Pay. Aliás, Gui, pode dar uma olhadinha aí na tua conta que eu já paguei o nosso betzinho. Até semana que vem, pessoal. Que parceiro! Lembrando que abra pelo nosso link. Exatamente. Abra pelo nosso link, tá? Pelo amor de Deus, já que você está ouvindo o programa, você já parou para perder 2 horas do seu dia na semana. Então não custa perder mais de 10 segundinhos e abrir pelo link. Exatamente. Com isso, você avisa a Pay for Fun que você chegou até eles por nós, participa de promoções e ajuda o PokerCast. Começando nossas notícias, obviamente, vamos começar pela WSOP. A gente teria uma abstinência horrível se a gente não tivesse tido o bracelete do programa anterior até hoje, né, Lanzinha?
Mas, seguindo a teoria de que os braceletes brasileiros sempre vêm por mãos gigantes, por mãos maravilhosas, e também vale dizer, seguindo a teoria de que quando a gente cita um nome no PokerCast, cogita um nome para o PokerCast, eu falei no programa passado que a gente ia trazê-lo para a entrevista, a conta costuma regular. Renan Bruschi crava o Big 500 e traz o 15º bracelete brasileiro internet. Que homem, hein, Marcelo Lanza? Que homem, cara. Cara, ele que já tinha travetado, né, um limite ali, acho que não me engano, no primeiro torneio da série. Jogador de torneio caro, jogador de resultado grande, bem puxado, meu patrão. Perfeito, Lanza, é perfeito. Jogador de torneio caro, mas mostrou que cravos baratos, né? Se a gente pode dizer que o torneio de $500 é barato, em se tratando de WSOP, ele bateu nada menos que 2.639 entradas, arrumou $150.326,56. O vice-campeão russo levou 112 e o terceiro colocado é um nome também que a gente vem falando toda hora, cara, tá? Aqueles caras que estão pintando assim uma grandeza, uma potência gigante. Rafael Furlan Neto, $84.533,86. Breaking news, o Renan Bruschi já está convidado para o PokerCast e já topou. Ele falou, ó, só espera acabar as séries, me dá 2 dias para eu tomar água e tô aí, vamos que vamos. É disso que o povo gosta disso, entendeu? A turma já crava, já vem cá, já fala em loco, a turma já pega aquele misto de alegria e emoção com a notícia fresca. O senhor é um monstro. Muito obrigado, Marcelo Lanza. Por falar em disso que o povo gosta, a gente pega aquele avião e vai direto para o WCUP, onde o destaque, evidentemente, dessa semana foi a cravada do Pevigar, o Pedro Garanhani. Evento número 4, $5,2 mil de buy-in. Ele bateu 200 entradas, arrumou $196.689,70 depois de um heads-up com o Dai Ventura, jogador que já passou pelo PokerCast. O Pedro, obviamente, eu vou tentar trazer ainda logo esse ano. Claro que é um pouco difícil falar com ele durante as séries, mas que fase, cara. Que fase dele, que fase do Nine Tails. Tá louco, é sensacional. Vale o destaque para a transmissão do Vitão e do Alan. Aliás, fizeram transmissão na segunda, fizeram ontem na terça e, pelo jeito, hoje tem mais. O Léo Cabral também entrou na transmissão. O Léo Cabral é um cara super bacana, que eu tenho maior carinho com ele. Dante Goya arrumou a segunda colocação no evento 5 High, especialidade da casa, né? 181 entradas, o 2.100 Pot Limit Omaha 6 Max. Dante é um monstro do joguinho. E hoje tem mais mesa final, cara. E a gente falou que é disso que o povo gosta, mas sabe de que a gente gosta, Lanzinha? De que a gente gosta? De Mixed Games, velho. E faz muita falta a GG, a Natural Weight não ter, sabe, cara, os Mixed Games. É legal demais. A gente abre a grade do WCUP, já anotei aqui, dia 30 de agosto tem Limitless, entendeu? Vou lá jogar aquele 11 doletinha, tentar satelitar o de 109. Cara, que legal é acompanhar a série inteira de torneios no PokerStars, visto que tem horse, tem rest, tem stud, tem tudo, cara. Justo. A velha guarda, principalmente, brilha demais com isso, né? A gente gosta muito, né, cara? Sim, sem dúvida nenhuma, tá louco. E não é completo, não adianta. Nunca vai ser completo um mundial que não tem todas as modalidades. Não tem como. Perfeito, 100% de acordo, onde que eu assino. Direto pegamos o avião, vamos para o WPT WOC, WOC, World Poker Tour, World Online Championship, onde logo no evento número 1, $215 o PKO Opener, 4.777 entradas, campeão Guilherme Bives do Forbet, $92.752, e vice-campeão Luiz Attar, jogador brasileiro também, quase $69 mil. Cara, a gente falou da GG Natural Weight, a gente falou do PokerStars, Brasil voando, a gente falou do WPT, que está começando e já começa com o Brasil voando, e vamos direto para Online Super Series no America's Card Room, onde no evento 76 médio, 109 warm-up, deu Brasil, Maicon Gasperin, bateu quase 5 mil pessoas, levou quase $80 mil. Dito tudo isso, Lanzinha, é série pra caramba, né? É série pra caramba.
A gente precisa falar o seguinte, qualquer dia nós vamos receber uma carta, eu estava pensando, falando, cara, o Brasil está matando tanto nas séries, está um negócio tão absurdo, que qualquer dia os sites vão virar e falar o seguinte, toma aí 20% do prize pool e não participa, não. Só vem com o Pix. Só vem com o Pix, exatamente. Cara, é um massacre brasileiro, é inacreditável o que o Brasil está fazendo. Tem um fato que a gente tem que falar do seguinte, está difícil para o brasileiro ir para a WSOP, então poucos brasileiros vão conseguir ir para Vegas esse ano, então está sobrando algum dinheiro para a turma investir mais ainda. O dinheiro que ia ser investido lá em loco, lá em Las Vegas, a turma está podendo investir mais ainda no online. Agora, essa quantidade de série, para quem não arrumar o Big Hit, vai machucar, né, Lanzinha? Gui, quando se trata de série, se trata de valores sempre mais altos, né, principalmente para quem se prepara para jogar a série. Mas uma coisa que é importante ver é o seguinte, os times, principalmente a estrutura dos times no Brasil hoje, ela é muito profissional. Sim. Então, os acompanhamentos, os coaches, as aulas, os instrutores, a estrutura de pagamento, e isso vai mostrando um resultado, e era um resultado de médio prazo, e que nós já chegamos nesse médio prazo. É comum a gente falar dos grandes times do Brasil com grandes resultados. Então acaba que uma coisa vai compensando a outra e a tendência é só crescer, porque o brasileiro é criativo, competente e trabalhador, e nós estamos acostumados à diversidade. O resto do mundo não estava preparado para o Brasil, mas a gente estava. A gente sabe do que a gente é capaz. A gente sabe do que a turminha é capaz. E olha que nós estamos falando de uma economia que joga 6-1. Sim. Então, nós ainda temos esse brinquedo de diferença, cara. Se essa parada fosse 1-1, eles não estavam entendendo o que ia estar acontecendo. Se bem que esse valor a 6-1, ele é uma maldição, mas também ele é uma benção, né? Porque $1.000 que o jogador ganhar, ele tá ganhando. Sim, mas é aquilo, né? A gente pensa quando a gente dá o buy-in, não quando a gente puxa. Quando você dá o buy-in, você perdeu o dinheiro, né? Como é que é aquela história do cash? Não, quando você tá de frente, fala, tô de 1.000. Não, você não tá. E quando você não for lá e realizar o dinheiro, ele não é seu. Então, assim, é mais caro pra gente, né? Para o brasileiro, no geral, jogar grandes séries. Cara, você jogar um torneio de $500, igual o Renan cravou, nós estamos falando de R$2.500. Sim. É diferente se fosse um torneio de R$500, onde a gente teria 10 vezes mais brasileiros jogando. Então, nós ainda não temos o volume que esses caras têm, mas nós já temos o resultado em volume. Sim. Então, é maravilhoso. E a tendência, pelo que a gente vê das estruturas, é aumentar, sim. Nós vamos, pink cérebro na parada, nós vamos dominar o mundo. Cara, por falar em domínio do mundo, o Lance Bradley, do Pocket Fives, me chamou para a atenção de um fato curioso, cara. São 195 países no mundo, incluindo o Estado da Palestina e o Vaticano, Lanza. No top 100 do Pocket Fives do mundo do poker online, quantos brasileiros você estima que tem? 11. 33 na minha contagem de ontem. Só que essa é na primeira página, de 1 a 100. Na página de 101 a 200, tem mais quase 40, cara. É inacreditável o que o Brasil está fazendo. Maravilhoso. Merecido o trabalho que foi feito. Vamos falar assim, desde o trabalho de base. Nós estamos colhendo os frutos e a gente já falava que o Brasil era a nova potência do poker e isso está realizando, e é bacana demais ver isso, né? A gente começa a ver agora em número de bracelete, nós vamos ver isso, o número de bracelete ao vivo, quando tiver normal, quando tiver liberado. A quantidade de brasileiros que começou a ir para Vegas ano após ano não para de aumentar, tirando, né, esse ano, que vai ser atípico. E a tendência, assim, antigamente, quando o Caio Pimenta deu um buy-in de $100 mil no PokerStars Caribbean Adventure, a gente falava, puta, cara, como, né? Conseguimos um cara. Hoje em dia, cara, os brasileiros vão chegar e vão dar buy-in em tudo e vão jogar de igual para igual ou melhor do que a grande parte do field. Então, a tendência, assim, quanto mais buy-ins nós temos, mais representantes qualificados nós temos, mais resultado nós vamos ter, automático, né? Sensacional. Por falar em buy-ins gigantes, tivemos o fim do Super High Roller Bowl
Europa, evento número 1, $25 mil short deck, e o campeão foi ele, o homem, a lenda, o máximo. O maior de todos, ídolo máximo. Exatamente, um ídolo desses que vos falam. Filipinho. Um dos Filipinhos, né? Porque temos o Galfond, temos o Helmut, não, mas foi ele, o maior, Phil Ivey, levou $408 mil, batendo ninguém menos que Steve Chidwick na segunda posição e Mikita Badziakuski na terceira colocação. Que sensacional. Começou bem esse Super High Roller Bowl Europa, hein? Ele tá desenferrujando. O Filipinho tá preparando o terreno. A gente gosta dele demais, é engraçado. É até engraçado. Demais. E, cara, passando de Felipe para outro Felipe, essa noite tem Phil Hellmuth contra Tom Duan no High Stakes Duel. O Helmut contra Duan vai ser um duelo que agora sim, né, gera interesse. O anterior tinha sido contra um jornalista que não dizia muito para quem é aficionado com pôquer. E obviamente eu abri aquelas odds ali da Poker Shares. Tá pagando o Phil Hellmuth 2,10 e Tom Duan 1,78. Olha aí, a turma, pelo jeito, tá botando fé no Phil Hellmuth. Melhorou, diminuiu a distância das odds, hein, Lanza? Melhorou, tá bem menos underdog, tá? Ué, o pessoal assustou, né? Sentiu. Cara, dos últimos 27 ganhou 26, se não me engano. A conta é essa? Assistiu, assustou, tá certo. Fazer o quê? Sensacional. Mas eu sou Tom Duan, só pra você saber. Eu também sou Tom Duan, acho que agora vai. Acho que agora vai. Lanza, e de Phil Ivey para Phil Hellmuth, agora a gente vai para Phil Galfond, evidentemente, onde Brandon Adams foldou o desafio. Eles jogaram online, perdeu o desafio, foram pro ao vivo e tal. A gente chegou no dia 22 de agosto com uma sessão de 700 mãos. O Galfond ganhou 150 mil na session, tinha mandado o número para $295 mil. A aposta paralela era 400 mil do Galfond contra 100 mil do Brandon Adams, e o Brandon Adams falou, toma mais 100 mil aí em cima desses 295 e obrigado, não quero brincadeira com você mais não. Né? Significa. É o mundo dos Filipes, né, pelo jeito. Nossa, o programa hoje pode chamar PokerCast by Phil. Exatamente. Quem sabe Felipe Phil, Felipe Mojave, todos os nossos Filipes também não aproveitam e formam uma nota essa semana, né? Exatamente. Encerrando a nossa sessão de notícias, Ben Sibi foi anunciado como novo embaixador do PokerStars. Essa notícia aconteceu logo depois que o PokerCast saiu. A gente entregou para o Rodolfo e o PokerStars fez esse anúncio gigantesco, né? O Ben Sibi é o Benjamin Roll, que com esse nome, felizmente, ele não fez quinta série aqui no Brasil. Putz, grilo. Mas não é? Nossa. Você imagina o Benjamin Roll fazendo quarta e quinta série no Brasil? Ia ser trollado, não? Meu Deus do céu. E Kristen Bicknell sai do Party Poker, Lanza. Kristen Bicknell, a canadense, tem 3 braceletes, é um dos maiores nomes do poker no mundo. E a pergunta agora é o seguinte, quem vai assinar com a tricampeã do Global Poker Index, né? Ela é basicamente uma Gabriela Belisário do mundo, né? Cara, que fenômeno. E a saída dela do Party Poker certamente não é para ficar sem escudo no peito, né? Não é. Vamos ver esse movimento que o PS está fazendo, né? Começou a fazer novamente, ele tinha feito ao contrário, acho que ele viu que não deu certo, buscou, puta nome que trouxeram agora, e tem potencial para anunciar mais gente grande, né? Exatamente, cara. É um movimento perfeito, a leitura sua está correta, né? Já trouxemos streamers, agora vamos voltar com os prós, né? Trouxeram agora um dos maiores nomes em matéria de curso, dos cursos mais picas de todos, a referência de tudo, né? Entre outras coisas. Então, bora. Exatamente, ficamos com a palavra do Fichasnet. O Fichasnet é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichasnet e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichasnet é 062 99837 1007
e lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichas.net trabalha com créditos do PokerStars, PariPoker, PP Poker, UPoker, EcoPays e AstroPay Card. Repetindo, o WhatsApp do Fichas.net é 062 99837 1007. O número está na descrição dos nossos programas. Fichas.net, confiança e melhor preço para suas fichas. E vamos para a entrevista com o Fredão, Fred Nogueira, Five Card PLO, e que história fantástica de pôquer, Lanza. E chegamos à nossa entrevista quando eu recebo aqui, querido Fred Nogueira, professor de PLO, jogador de PLO 5 do Forbet, mas com uma longa história de vida, uma longa história de pôquer, talvez um dos jogadores mais do inicinho do pôquer. Muito bem-vindo, Fred, é uma honra te receber aqui no PokerCast. Fala, Calil. Eu que agradeço, cara, é um prazer estar aqui. Quantos anos que eu escuto aí seu podcast, mas agora, tanto tempo depois, sendo um prazer de estar aqui, podendo contar um pouco aí da trajetória desse dinossauro do pôquer aí, né? Exatamente, quando a gente fala de dinossauro, é dinossauro mesmo, né? Nós vamos chegar lá em 2003, mas tem uma pergunta tradicional do PokerCast: quem que era o Fred antes do pôquer? Cara, antes do pôquer era o quê? Era da minha infância, né? Minha juventude, assim. Não tem muita história, assim, a não ser muita história que não profissional antes. Mas eu sempre gostei muito de esporte, né, cara? Sempre acompanhei bastante, sempre fui bem competitivo. Cheguei a competir em nível estadual, né, mineiro e nacional. Comecei na natação, joguei handebol, joguei futebol, joguei tênis. Então, sempre querendo competir, né? Aí até que veio o pôquer ali para mais futuramente, né, ali pelos 18 anos, aquela idade ali que todo mundo começa, e aí foi só o pôquer para frente. Então, sei lá, acho que tem mais, já tô quase na meiuca ali, né, de pós-carreira de pôquer. Fredão, natação, handebol, tênis, dava para virar? Quer dizer, primeiro o seguinte, de onde que nasce esse espírito competitivo? Era o pai, a mãe que colocava na escola, ou você já tinha isso, você tinha esse olhar de águia, Eye of the Tiger aí, ou de onde que vinha esse espírito de competição? Cara, boa pergunta, não sei dizer, cara. É porque assim, eu cresci com mais dois irmãos, eu era o irmão do meio. Então meus pais trabalhavam fora e a gente, 3 homens em casa, sempre muito competitivo, querendo ganhar tudo um do outro, né? Um lugar melhor para poder almoçar, piadinha, aquelas, né, lutinha. Então era meio que, acho que foi natural, cara. Aí dos esportes, principalmente ali na escola, quando começa a educação física, sempre querendo ganhar tudo e tal, e aí foi indo, né? Até que eu falei, cara, eu acho que eu levo jeito no negócio, porque quando eu meto a cara, eu consigo competir, né? E foi assim desde os esportes iniciais. Você era bom de tudo? Você era o cara bom da educação física, o cara que era primeiro a ser escolhido? A primeira a ser escolhido eu não sei, porque eu era aquele cara que era bom, mas eu não era o talentoso, tá ligado? Eu conseguia compensar mais na estratégia. Desde criança eu já pensava muito em como fazer, ao invés de só fazer, que é o que a molecada fazia, né? Pensava nas estratégias e tal. Então, assim, sei lá, os professores já viam, ele é bom, mas a galera não valorizava tanto, assim. Mas eu me dava bem, cara. Assim, eu não era o melhor, mas eu tava ali no top 3 em todos. Eu não era o top 1, mas no top 3 meio que de todos. Compensava ali com a estratégia mesmo. Perfeito. E entre os esportes que você citou, tá o tênis, que é um esporte que, cara, é inacreditável. Se for provavelmente 1 a cada 5 PokerCasts, eu pego um cara que jogou tênis. Claro que tivemos aqui o Bruno Soares, que é um ídolo mundial de tênis, né? Número 1 do ranking de duplas, um gigante. Mas só de Bruno tenista já passaram 5 aqui, né? então E tênis foi meu principal esporte, assim, desses todos que eu falei, o que eu mais me dediquei realmente foi o tênis. Cheguei a competir em nível nacional. E, cara, tênis é muito legal, né? Porque é muito mental. Só quem joga que tem ideia. E aí no meio você tá naquela briga mental com você e tal. E, sem dúvida nenhuma, o tênis impactou demais a minha carreira como poker player, né? Ali, como lidar com o downswing e a disciplina do treino. Você treina, chega no jogo, joga mal, aí o cara volta para treinar, esses altos e baixos. Eu acho muito similar, né, cara?
Você está falando de alguns aí, o Bruno Soares mesmo. Cara, eu conheci ele, foi coincidentemente através do poker, cara. Quando eu fui jogar ao vivo, quando eu tinha meus 18 anos, lá em BH, ele é mineiro também, né? Aí ele tava Sim. lá, eu empolgadão, eu falei, caralho, eu sou o Bruno Soares aqui. É impressionante, né? Como que o poker atrai tenista. Fredão, o tênis é um esporte de... O jogador, para jogar tênis, ele tem que ter uma condição financeira boa. Quer dizer, você cresceu numa família que tinha uma condição boa? Sim, sim, eu tive a sorte, né? Porque isso aí a gente não tem mérito de nascer numa condição ou na outra. Tive a sorte de crescer numa família de classe média, assim, ou talvez classe média alta. Apesar que quando eu era criança eu não tinha muita noção disso. Quando eu fiquei mais velho, que eu tive percepção assim das facilidades que eu tive ali, né? Isso me ajudou também com o poker, né? Desapego do dinheiro e tudo, porque não dependia tanto. Sem dúvida, assim, ajudou bastante. E com Correto. tênis, e com tênis, com os esportes também, né, cara? Porque, assim, por exemplo, na época da escola, eu podia viajar o circuito, eu ia jogar no Nordeste, viajava o circuito, isso aí ajudou bastante, né? Essa experiência aí de poder competir e tudo. É, é sorte, né? Dava para virar, Fred? Tenista? Cara, acho que não, viu? Eu tenho 1,73, cara. A altura é meio que um limitante. Se você pegar o circuito lá, cara, abaixo de 1,80 é só os fenômeno mesmo. Dava para Aham. chegar ali no filtro, não sei lá, dedicar-se à vida, ser um 300 do mundo, 500, mas para virar mesmo, acho que não dava, não. Tanto é que quando eu me liguei disso, quando eu tinha uns 16 anos, eu falei, cara, vou me aventurar em outros esportes aí, fazer outras coisas, tênis profissionalmente, não vai dar, não. E como é que o poker entra na vida, Fred? Foi nessa, né, de acompanhar os esportes e tal, sempre gostei muito, e na ESPN ali, né, sempre assistindo a ESPN, eu acho uma galera, assim, das antigas, começou com aquele boom ali, né, do Moneymaker, cara, quando ele cravou aquela mesa final lá, contra o Sam Farha, né, Sim. pô, aquele blefe dele que passa, aí eu comecei a falar, caralho, que irado, passando na ESPN, esporte. Comecei ali, cara, e aí comecei a descobrir as regras, fui procurar na internet, procurando, até que eu tenho história engraçada, assim, quando eu comecei a jogar mesmo, cara, foi tipo no final do terceiro ano, assim, da escola. Na época ainda era por bimestre que dividia, né? Hoje eu acho que a escola é trimestre e tal. E aí no terceiro bimestre eu já tinha passado de ano. E aí o quarto bimestre eu tinha que marcar presença só pela presença mesmo ali, né? Não podia tomar falta, no vestibular já tinha passado mais ou menos aonde que eu ia, onde que eu queria cursar. E aí eu formei uma galera do fundão lá, cara. Era 6 players, né? Então era como se fosse uma mesa de Six Max. Na época eu não tinha nem ideia que existia Six Max Cash Game. Apesar que a gente jogava City Goal no fundão da sala ali, colocava as cartas no meio ali entre as fileiras, né? Que era do canto da sala. Se o professor vinha, a gente jogava a jaqueta em cima para fingir que não tinha nada acontecendo. E ali foi indo, cara. Foi dando certo. Entre os amigos comecei a ganhar. Aí a gente marcava final de semana, falava, não, esse final de semana a gente vai fazer um City Goal. Aí marcava um churrasco, né? Vai ser R$ 10. Aí todo mundo já chegava tremendo, né? Que jogava era R$ 1, R$ 2 na escola. Quando Exato, era tá 10 todo reais, mundo todo sem mundo um terrão. centavo no bolso. R$ 10 é high roller, né? Poker face, óculos escuros, jaqueta, aquela gamarra toda, né? Foi bem aí que começou, cara. Aí foi a galera, eu comecei a me destacar ali entre a galera da sala mesmo. Aí eu fui para a internet, comecei a procurar artigos e tudo mais, e aí fui aprendendo um pouco, né? E a história é a clássica, quer dizer, e aí você conhece o clube do pôquer e de lá começa, ou você começa já a procurar coisa gringa? Porque naquela época falar inglês era um mega diferencial, né? Sim, eu achava que eu falava inglês nessa época, cara. Eu sabia ler e tal, básico ali, né? Até que eu fiz um intercâmbio na época para trabalhar aqueles Work and Travel Experience na faculdade, aí que eu me liguei que eu não falava era porra, eu cheguei lá, primeira frase que eu falei, só escutava o Otto, eu falei, caralho, sem falar nada, vou aprender. Aí que eu aprendi mesmo, mas já conseguia ler, cara. Eu comecei ali Pô, Poker Mania, lembra do Orkut? Foi antes ainda. Depois eu me aventurei ali, Clube do Poker, mais EV, esse era o nacional, né? Mas também já metia os caras ali no 2+2, procurava artigo. Que
naquela época, assim, pô, ninguém tava sabendo meio que nada, né? Os jogos eram, porra, muito, muito bons. Jogava os free rolls e aí empolgava, lia mais. Era ler o básico mesmo, assim, né? Tanto é que foi pela competitividade, querendo ganhar dos meus amigos de escola, que eu comecei a procurar na internet. Falei, cara, esses caras não devem olhar na internet aqui, ainda mais em inglês. Se eu aprender aqui uma coisa ou outra, eu já vou ser melhor que eles. Aí aprendi esse continuation bet. Eu falei, opa, quando bater o flop, eu vou meter bala. Já foi o suficiente para pegar os parceiros já. Fred, você era diferente dos caras com quem você jogava? Quer dizer, naquele momento você já olhava e falava, tem alguma coisa aqui? Cara, eu me destacava, assim, né? Cara, eu sempre gostei muito de matemática, de lógica, né? A ponto de, tipo, pô, terceiro ano ali, época de faculdade, tinha aquelas apostilas gigantescas, as matérias todas. Eu passava a aula inteira só resolvendo as questões de matemática, cara. Tipo, tanto é que chegou no vestibular, porra, fechei matemática, mas aí as outras eu me fudi, né? Não foi bem distribuído, não. Então, assim, eu acho que eu me destacava, cara. E aí foi aos poucos, né? Depois de um tempo eu comecei a cair na real, mas na época eu ia mais por instinto. Vendo assim o passado, você fala, cara, eu tava me virando ali, né? Querendo ou não, eu consegui sair sempre para frente ali. Apesar desse jogo ser barato, ninguém sabia o que estava fazendo, né? Então eu acredito que sim. Perfeito. Fred, uma coisa que eu queria conversar com você, queria te ouvir, é que o conhecimento, o aprendizado por fórum, ele foi perdendo potência, né? Aliás, tem uma entrevista sua, uma das entrevistas, das raríssimas entrevistas que eu achei sua, é uma entrevista que é do Mais É Ver, para o querido Danilo, lá do Mais É Ver, e você fala a respeito do conhecimento de fórum e tal, não sei o quê, você até dá uma malhada nos livros, você fala que é o pior método de aprender, você coloca coach, depois vídeo, depois, enfim, você vai listando as coisas, coach, vídeo, fórum e livros. E o fórum, ele gerava um senso de pertencimento, porque a sensação que eu tenho, e aí você me corrija se for uma viagem, é que o seguinte, tinha um cara jogando em cada canto da cidade ali, e meio que tanto o Pokermania lá no Orkut, a comunidade Pokermania, quanto o fórum, ele juntava esses caras e criava um senso de pertencimento, agrupamento de uma galera que alguns eram mais malandros do jogo, tinham essa vontade de aprender o jogo, desenvolver tecnicamente, e outros não, estavam ali simplesmente por ser uma questão social, postavam mais ali na seção de falinhas e tal. Fala para mim um pouco a respeito da sua impressão dessas primeiras comunidades de pôquer do Brasil. Eu concordo total, cara. É porque, assim, ainda mais nesse início, né? Não tinha quem jogava, assim, a ponto de falar, eu tô estudando o jogo para ser melhor. Então, você se via um pouco no outro ali, né? E aos poucos você ia criando também laço, né? Grandes amigos meus surgiram nesses fóruns de pôquer, amigos hoje de vida pessoal mesmo, nem jogam mais, já abandonaram a caminhada na carreira de pôquer há anos e a gente é amigo até hoje. E nessa época, por exemplo, dessa entrevista aí, você falando, me fez lembrar dessa entrevista. Eu lembro, assim, por alto, assim, que eu dei pro Preacher, né? Que era o nick do Danilo. Na época, os fóruns, cara, era o que tinha de melhor, assim, porque coach praticamente não existia nessa época. Era bem raro de você achar coach mesmo, de contratar. Esse mercado ainda não existia muito. E aí, vídeos eram os tradicionais sites de vídeos, né? Que a grande maioria não, nessa época só tinha inglês, né? Blue Fire, Poker, essas escolas aí, que era bom de se aprender também. Mas no fórum, você conseguia receber um feedback, né, cara? Você conseguia também responder o dos outros, e aí respondendo, você acabava aprendendo. Porque uma coisa é você falar sobre a mão, outra coisa é você escrever ali uma resposta e colocar em palavras, né, o que você está pensando. E eu acho que de certa forma é eterna, né? Você está sujeito a um bullying que ele é praticamente uma rede social antes da rede social, né? Total. Hoje eu vou ler meus posts lá de 10 anos atrás, eu falo, nossa, cara, você achava que você sabia, né? Mas para a época era suficiente, né? Sim. Era suficiente. Sim. E aí, cara, a grande galera, assim, do old school, né, do poker nacional, surgiu nessas comunidades aí, cara, de fóruns mesmo. Eu acho muito valor. Até vou aproveitar, desde que você falou do livro, cara, assim, por que eu achava isso? Eu até acho hoje, porque muitos livros, muito focado, né, no explorável, assim, o cara tá escrevendo o que funciona naquela época.
então eles ficam obsoletos muito rápidos. Então, por isso eu achava que não vale tanto a pena se dedicar a ler um livro, mas com o passar do tempo foram surgindo uns livros muito bons também, né? O Dan Almeida mesmo, que é um convidado aí, né, do podcast aí, sim. Ele já mencionou vários livros aí que, pô, fazem diferença sim, né? Você também, como que eu sei que é um leitor compulsivo. Você gosta muito dessa parte aí, você sabe bem os livros aí também que agregam, né? Fredão, é uma pergunta, tá? Eu tenho a impressão que, para fundamento, talvez o livro seja... existem livros que foram revolucionários e você sabe bem disso. Quer dizer, você tem aquele livro do Slow Habit transicionando de Holden para Omaha, que é absolutamente revolucionário. Né? Mas tem fundamentos que são colocados em livros que talvez ele seja mais fácil ser aprendido num livro do que num vídeo ou na fala de outra pessoa. Você concorda ou você acha que o aprendizado de livro ele pode ser substituído por outras formas até hoje? Eu concordo, principalmente esse perfil de livro que você está citando, né? Eu acho que ele te ensina assim, os fundamentos, ele te ensina a pensar como você consegue criar estratégias baseadas, seguindo aquela linha da teoria que está exposta no livro ali, né? Você aprende com o livro. É igual a gente estuda outras matérias, né? Não só poker, da escola, da faculdade. Eu acho que a base ali, ela é muito válida. Como eu mencionei, eu acho que a parte que mais diferencia é o quê? É o ajuste, né? É saber se essa estratégia que você criou funciona hoje. Porque aí entra a parte mais do vídeo, do coach, né? Que aí eu acho que é alguém mais experiente para te dar uma referência ali para saber se você está no caminho certo ou não. Isso aí o livro não tem, né? Ele já está escrito. Está escrito ali. Se você não tem um input para ter uma resposta em cima. Eu acho que essa é a diferença mesmo. Perfeito, Fred, porque você está ali moldando jogadores no Forbet hoje, né? Uma preocupação que eu tenho, que eu conversei com diversos entrevistados do PokerCast e eu faço a pergunta para você também, é o seguinte, a importância de um jogador de um time ter fundamento é que o jogo muda, né? E se você está ensinando para ele a bater o field momentâneo, se você está ensinando o jogador de PLO 5 bater o que o field do PP Poker está fazendo hoje, e você não está ensinando a ele o porquê que ele tem que fazer A ou B, ou seguir a estratégia A ou B, amanhã, quando o jogo mudar e ele não estiver no Forbet, ou ele estiver em outro time ou qualquer coisa, ele não vai conseguir pensar o jogo, né, com o fundamento. Perfeito. Você colocou bem aí, cara. Tem duas formas de ensinar, né? Você pode, o poker hoje, para formar um jogador lucrativo, você pode ensinar ele como que ele bate o jogo hoje, aí você ensina a estratégia que é eficiente versus o field, né? Que é mais ou menos a receita de bolo ali, mas aí o jogo evolui, o cara só sabe replicar aquela estratégia. E aí, quando você ensina a teoria junto por trás, você ensina o cara a pensar em como criar estratégias, né? Em counter strategies ali para poder bater, mesmo que o field mude, mesmo que não só o field mude, o próprio jogador na mesa muda. Então, aqui no Forbet, o que a gente faz é um mix dos dois mesmo. A gente está sempre tentando ensinar ali o que vem funcionando, mas de forma alguma deixar de lado, né, esse aprendizado da base. Chega muito, principalmente no PLO 5, que é um jogo novo, né, chega muito player assim que instintivamente bate o field, criou várias estratégias ali, mas quando você começa a falar em teoria, a base do cara é bem rasa, assim. Então, um trabalho mais de longo prazo mesmo. Mas, para qualquer poker player hoje, eu acho, cara, se você quer ser profissional de poker, você tem que separar um tempo para investir na teoria do jogo, né? Ela é a base para você gerar qualquer estratégia. Então, aqui a gente não faz diferente, né? Ao mesmo tempo que a gente está ensinando o que vem funcionando no presente, explicando a teoria por trás, a gente sempre está dando uma reforçada na teoria da galera para ir sempre subindo um degrau ali, né? Na base da teoria do jogo. Ô Fred, nós vamos continuar falando da sua história, mas não dá para perder esse gancho. Eventualmente, um aluno instintivo que está ali jogando chega com uma estratégia e te conta um negócio que explode a sua cabeça, porque você não tem solver ainda, né, de PLO 5. Ou se tem, nós vamos conversar disso ali na frente, mas eventualmente um jogador vê alguma coisa que ele testou e que você fala, caramba, velho, como é que eu não pensei nisso antes?
Então, vamos focar no PLO 5, pelo menos, para não. Porque cada modalidade é uma, né? Não é, assim, Sim. hoje é bem raro isso acontecer. Não é que não acontece, mas é bem raro. Mas principalmente no início, quando eu vim para o PLO 5 ali em 2019, aconteceu bastante. No primeiro ano eu dei bastante aula também, ao mesmo tempo que eu estudando o jogo e aprendendo. Então acontecia bastante. Player com muito resultado me falava uma linha. E eu vindo do PLO fora e tentando meio que, né, usar a loja, falando, não, isso não é possível, aí aos poucos falando, nossa, cara, isso é muito bom, hein? Aí consegui explicar. Hoje, igual eu falei, é mais raro justamente por causa da experiência e também o nível técnico, né, de estar estudando tanto jogo há tanto tempo e já ver vários estilos de player, é raro de acontecer. Mas esses players instintivos, cara, eles têm muito... Não é todo mundo que consegue enxergar isso quando o cara toma a melhor decisão. Ele não sabe explicar por quê, mas ele sempre está ajustando certo contra o player, né? E aí ele fala, cara, eu vou foldar aqui porque esse cara não tem blefe. Aí você, porra, mas como não tem blefe? Aí você vai ver ali, você analisa o field e tal daquela linha e realmente não tem blefe. Isso o player instintivo tem dele, né? E isso aí, com certeza, você aprende com esse player instintivo, sem dúvida. Bacana demais, bacana demais. Pegamos o avião, voltamos lá para 2005. Aqui você começou a jogar, tá ali mais a ver, comunidades e tal, não sei o quê. E, curiosamente, você me conta que você conheceu o Poker Online em 2006. Quer dizer, você já tinha 3 anos de poker na hora que você começa a jogar o Poker Online. Quer dizer, você já estava na luta. Quer dizer, você estava jogando live. Quer dizer, onde que estava o Fredão entre 2003 e 2006 quando ele conhece o online? Esse 2003, 2006 foi bem aquele, né, de diversão mesmo, de, porra, chamar os amigos para tomar uma, jogar, final de semana, ao vivo, bem recreativo. Eu lia online, já até cheguei a jogar algum free roll ali ou outro, mas assim, nada, né, nada no mínimo nível sério, não. E aí, 2006, de 2005 a 2006 ali, eu comecei a estudar mais e ver que tinha profissional ali. Aí eu falei, cara, será que dá para fazer dinheiro com isso, né? E foi jogando ao vivo até em BH, né? Eu ia nos jogos ao vivo lá, meu irmão mais velho, ele conhecia bem o pessoal de BH, e aí ele estava indo no jogo, ele falou, pô, Fred, vamos lá. Aí eu falei, vamos, e tal, só que eu ia morrendo de medo, né? Os caras, pô, mas lá os caras jogam R$100. Aí eu, nossa senhora, passou mal. E sendo que lá nesse começo já tinha os jogos caros aqui em Belo Horizonte, né? Quer dizer, já tinha o Zé Velho, Oswaldo, fazendo jogo. Exato, Zé Velho, Oswaldinho. Então, foi no Oswaldinho que eu comecei. Aí foi lá R$100, era assim, tinha 2 mesas na época, né? E essa era a porta de entrada, essa dos R$100 que eu achava. Mas já tinha um jogo caro do lado lá, bem mais caro, 10 vezes mais caro. Mas tinha um barato para ir atraindo os players, né? E foi ali que eu comecei, ali no Oswaldinho. Você chegou a frequentar a casa deles, os jogos lá, ou não? Sim, não muito, mas cheguei a frequentava o Campeonato Mineiro e tal, cheguei a jogar aquele cash caro do Zé Velho também. O Zé Velho também. Mas foi mais para frente. Do Oswaldinho, ele tinha uns computadores em volta ali, e eu acho que ele era representante do Best Poker na época, se não me engano. Sim, e aí, cara, eu lembro que tipo, você podia dar o dinheiro para ele ali, ele botava a ficha e você ia. E aí foi numa dessa que eu comecei no online, na verdade, indo lá no Oswaldinho jogar ao vivo. Um dia, eu fiquei eu acho que eu ganhei uns R$100. Eu falei, cara, vou colocar R$50 aqui para ver o que dá. Aí eu dei R$50 para ele em dinheiro ali na hora. 50 que era muita grana. Pelo menos para mim, né? E também, sem contar a inflação, sei lá, bastante hoje. E aí eu depositei lá. E foi, quer dizer, eu acho que foi R$100 para $50, se não me engano. Na época era quase 2 para 1, alguma coisa assim. E aí, cara, foi nesses $50 que aí sim, eu tinha ficha lá. Eu podia jogar, sentar. Aí esse 2006 foi meio que assim, cara, eu me aventurando por todas as modalidades. Eu jogava Citgo, eu lia artigo de Citgo, ia jogar Citgo para aplicar aquilo. Eu lia MTT, eu ia jogar MTT. Tinha meio que de tudo, sabe? Jogava HU, jogava de tudo, mas a HU também era sempre mais estilo torneio mesmo, Citgo HU, né? Aquele de ficha, não era o cash game ainda. Foi ali que eu comecei, cara. Aí nesse 2006, no final de 2006, cara, eu cravei o MTT de 55, eu acho. Era poucos players. Eu cravei esse MTT, me deu uns 1.500, 2.000. Porra, eu fiquei felizaço. Deve sido as conquistas que eu mais comemorei, tanto é que eu lembro até hoje. E aí, com esse dinheiro, eu caí nos cash game. Eu falei, porra, agora eu acho que dá pra ir pro cash game. E aí eu caí lá, cara, não saí mais. Aí eu falei, porra, vou
ficar no cash aqui, gostei desse negócio, né? Parecia que você tinha, pelo menos, uma sensação de controle, de você poder ganhar, perder, a variância era menor. Aí eu falei, cara, eu jogava deep, sem blind, o blind não subia, e jogando Six Mags, aí eu comecei ali, cara, e aí nunca mais saí dos cash games. Fredão, a faculdade indo pro vinagre ou não? Cara, meu pai é empresário, né? E, então, assim, eu meio que tinha aquela meio que obrigação, assim, dentro da família de, pô, pelo menos concluir o ensino superior ali é obrigação, né? Então, assim, eu falei, cara, eu vou seguir aqui. Na época eu falei, eu vou jogar poker aqui porque tá me dando uma grana, né? Comecei a fazer faculdade de administração de empresa, falei, vou tocar uns negócios do meu pai, vou jogando esse joguinho aqui que tá me dando dinheiro, preciso pedir dinheiro pro meu pai e tal, já dá para, né, pagar os dólares depois da aula e tal. E aí, só que o negócio fluiu demais, cara. Comecei a ganhar demais em dólar. Eu falei, caralho, mano, tô ganhando muito dinheiro. Aí começou na faculdade, até aquela época de estágio ali, né? Aí o pessoal indo assinar estágio e tal, olhar, pô, estágio era, 5 horas por dia, você ganhava, não sei, 400 reais. 200, 400 no final do mês, e voluntário. Eu falei, cara, meu estágio vai ser jogar pouco. Enquanto a galera vai pro estágio, eu vou sentar lá a bunda no PC e vou jogar. Aí minha mãe e meu pai não falavam nada, tá ligado? Eles, tipo assim, eles não, assim, nunca foram a favor, mas também não criticavam, né? Falava, tá fazendo faculdade, daqui a pouco larga isso aí, tá beleza. Eu sempre fui viciado em joguinho de RPG e tudo na adolescência, eu já estava acostumado a passar o dia no PC, né? E aí, cara, comecei, chegava na sexta-feira, juntava dinheiro, o que eu fazia? Sexta-feira, eu chegava pra galera da faculdade e falava, não, hoje eu engradado por conta do Fredão. Aí ia lá, já tava forrando aquela semana de forra, né? Quando tinha semana de forra, falava, não, todo mundo depois pro bar, toda faculdade tem aquele boteco na frente, né? E aí a gente ia pra lá, ficava bebendo, e eu achava o máximo, né? Dando a forra pra galera e forrando, falando, caralho, cara, que negócio que é esse? Mas era sempre assim, meio que assim, vou fazer essa faculdade aqui, mas aí quando eu formar, eu largo esse pouco de lado e vou tomar conta dos negócios, né? Da família. Sempre meio que nessa pegada durante a faculdade. Então, eu cursei a faculdade toda. Completei de boa, depois fiz uma pós também. Aí, durante a pós, que eu saí de casa, da casa dos meus pais, cara. Eu comecei a levar mais a sério. Essa aí eu já tinha o quê? Tinha uns 4 anos de faculdade, né? De administração, 4 anos. Tinha formado já. Aí, fazendo a pós, já estava levando mais a sério. Já consegui pagar um aluguel, fui morar... Na verdade, eu cresci em Contagem, cara. Levando mais a sério o pôquer. Eu não estou querendo te fazer aquela pergunta que todo mundo que é jogador de pôquer, que é músico, que é podcaster, ouve, que é você trabalha também ou você só joga pôquer, mas você foi morar sozinho? Era de ler isso, não. Levando a sério o pôquer do tipo, caralho, eu acho que pode ser uma profissão real, cara. Talvez eu nem quero ir para esse lado da família aí. Eu tô fazendo, uma grana aí que, nenhum dos meus amigos fazem, né? Eu nem falava para ninguém, ficava ali. Então vamos fazer a pergunta, depois você joga pedra em mim. Você trabalhava também ou você só jogava pôquer? Só jogava pôquer, cara. Só jogava pôquer. Na época eu consegui, porque eu precisava do estágio para poder formar, né? Aí eu acho que eu consegui, cara. Meu pai era dono de empresa, ele assinava lá que eu estava fazendo estágio lá mínimo, e aí eu consegui formar, assim. Mas não cheguei eu acho que eu não tenho carteira de trabalho, não, viu, Calil? Ah, que justo, nunca teve. Nunca foi no ministério tirar a carteira. Só nesse trabalho online aí mesmo, né? Que homem, sensacional. Sensacional. Fredão, e aí tem uma opção pelo cash e tem uma parada que é importante a gente colocar, o seguinte: o reconhecimento todo, já naquele momento, ele estava nos torneios. Né? A celebridade estava no torneio. Claro que no começo do poker brasileiro a gente tinha algumas celebridades de cash especificamente. O Urubu me deu entrevista no PokerCast, né? Foi um gigante. O Goff não chegou a passar pelo PokerCast, mas ele era uma celebridade dos cash games, porque tinha, depois, naquele segundo momento, tinha as mesas Railbird lá no Full Tilt, com aqueles jogos gigantescos, mas, na verdade, o glamour do jogo, ele estava no torneio de pôquer. Você não pensou, quer dizer, o cash foi o sapato da Cinderela no seu pé e você de cara viu que o seu rolê era o cash? Cara, na real, isso deu útil agradável, cara. Eu, como bom mineiro, sempre comendo quieto ali, eu não gostava dos holofotes, né? Até hoje não é o meu forte, né? Eu queria ficar ali, eu achava que o cash era perfeito para isso.
Até, por exemplo, você citou o Gu, ó, o Urubu, o Goff, eram caras ali que eu sempre troquei muita ideia e tal, né? Eram amigos pessoais, mas eu não queria aparecer, eu falava com eles de jogar mais. Cara, eu falei, cara, eu tô de boa aqui, eu cheguei, fui escalando os limites ali no PS, né? E parte pouco EPP na época, até o Full Tilt também, eu jogava entre 400 e 1K, né? Jogando Hold'em. E eu não queria subir mais de 1K, cara. Eu falo, cara, esse dinheiro que eu tô fazendo, eu, tipo assim, eu tinha uma regra na época, cara, essa aí é a consciência financeira fazendo diferença no longo prazo, que eu não gastava mais, eu tinha uma regra que eu não gastava mais do que 20% que eu ganhava, cara. Porque, porra, com 20% eu já conseguia pagar a caixa de cerveja pra galera no final da aula, já conseguia fazer isso, aquilo, sair com a namorada, e aí eu ficava só juntando o ano, meio que naquela ponduragem. Então eu falava, cara, meu futuro, e foi uma parada que meio, né, quem é filho de que tem empresa, já é meio natural você ser a transição ali, né? E lá em casa, entre os três, era meio que apontado como sucessor natural, assim. Então, na minha cabeça, nem passava que eu ia levar o poker, né, por tanto tempo. Era só um temporário. Eu achava que o cash game ali, esse tipo de jogo, cara, fora dos holofotes ali, encaixava perfeitamente, porque eu não precisava aparecer. E eu já fazia uma grana mais necessária. Eu falei, cara, vai ser só uma transição mesmo? Para que eu vou ficar, né, chamando, atraindo aí, sei lá, visibilidade demais, crítica? Eu prefiro ficar na minha de boa aqui, né? Tanto é que eu conhecia dessa galera, eu conhecia bastante gente assim, né? Conheço, né, nos bastidores e tal, mas nunca fui aquele cara, justamente não jogava torneio, nem nas séries ou nos eventos, não era muito do torneio mesmo. E aí eu não aparecia mesmo, mas eu achava aquilo, na verdade, como um ponto positivo, sabe? Eu ficava, cara, tá ótimo assim, pra quê? Nunca fui um player muito de ego, de querer aparecer. Achava que era o ideal, né? Enquanto isso, estava fazendo minhas amizades lá, aumentando o ciclo sem precisar aparecer. E aí eu fiquei por ali mesmo, quietinho, né? Sem aparecer muito. Fredão, como é que você acompanha a evolução técnica? Porque você chega ali por volta de 2012, você está jogando a NL 1K, mas o jogo está todo dia ficando mais difícil. Claro Sim. que hoje em dia ele piorou, né? Ele ficou mais difícil ainda, mas naquele momento ali, quer dizer, lá pelo 2012, você está jogando no limite até 2011, você começa na no limit 50, vai para no limit 1K, quer dizer, jogando 5-10, né? Um jogo caro, um jogo duro, dos fields mais duros que talvez o field mais duro que tinha ali na época, né? Acima disso, só a 25-50 ali, né? Aquelas águas mais turbulentas ali. Exatamente. Que lá também tinha os degenerados, os malucos completo e tal. Mas quer dizer, você estava exatamente no meio do pelotão de grinder, né, cara? Dos caras que carregavam o piano para continuar batendo o field. Me conta como é que era a evolução na época. Então, cara, eu tinha um macete muito bom, cara, muito bom, porque assim, eu consumia material em inglês. E assim, eu vi esses caras, né, que estavam nesses limites aí de 25-50, 10-20, né? E vi a caminhada deles, a caminhada do Goff mesmo nessa época, era bem próximo dele nessa época. E o tanto que o cara tinha que se dedicar, cara. Eu sempre fui um cara que gostei, além de jogar, de curtir a vida. E eu vi o poker como uma transição. Não como, tipo, vai ser minha profissão, né? Minha profissão vai ser administrador de empresa, não jogar poker. Então, qual que era o meu macete? Eu estudava o que os tops faziam, aprendia com eles, e aí, para o nível intermediário, eu conseguia, com isso, replicar ali e ganhar desses caras, bater o resto dos caras. Porque essa galera, nessa época, não tinha muito hábito de ficar estudando, mesmo os gringos, brasileiros já nem se fala, ninguém estudava. Então, o que eu aprendia de ler, de pagar a escola de poker, de ir atrás e replicar, aplicando um pouco da lógica ali, né, com o que os caras faziam, era o suficiente para bater esses limites ali da NL 400, da NL 1K, que é onde eu ficava navegando, né, de acordo com as melhores mesas, fase boa, fase ruim, né, aquela coisa do jogador de poker. Mas aí, esse macete de pegar o que os tops faziam, porque eu nunca tive essa ambição, sabe? Porra, quero ser o melhor, quero ser o melhor desse limite, eu ser o melhor do Brasil, nunca tive essa ambição, assim, Então, eu focava só em falar, cara, eu não tenho que ser o melhor, eu tenho que ser, tipo, aprender com o melhor e o melhor menos um já serve para bater esses mid-stakes aqui, e é aqui que eu vou ficar. E aí, eu fiquei só nos mid-stakes usando essa estratégia e funcionou, cara, desde essa época toda do holding aí.
Aí você citou aí de 2011, mais ou menos, entre 11 e 12, foi quando eu migrei pro Omaha, que foi o Urubu até, o Urubu e o Goff que me pilharam, cara. Falou, caralho, cara, esse holding aí já não tem lucratividade mais. Olha só, pensando nisso 10 anos depois, Olha, tá muito mais difícil e a galera batendo ainda, né? A galera tá batendo até hoje, sim. Você tava batendo, nós vamos falar de win rate de PLO 5, mas você tava batendo esse jogo. Já se pensava em BB por 100 nessa época, 2011, 2012? Era assim que olhava o jogo? Pensava assim, eu tenho até alguns prints do Hold'em Manager na época que eu usava, né? Hold'em Manager 1. Eu estava ali variando entre 5, 8, era 5 a 10, vamos falar assim, dependendo da fase, dependendo dos limites. Era o meu win rate da época, cara, bem por aí mesmo. Nesses jogos do PokerStars, né? Quando eu tava batendo o cash. Aí quando eu mudei pro Omaha, né? Pro PLO 4 na época, né? Omaha nem existia os 5 cartas. Eu desci para 100. Eu falei, cara, vou começar, já tenho um bankroll, mas também não vou descer demais. Vou descer para 100 para aprender esse jogo. Só que subi muito rápido. Foi 2012, porra, eu alavanquei muito rápido e consegui voltar, né? Para esses limites que eu jogava Texas, e em 6 meses eu já estava de volta ali, a PLO 400, a PLO 1K. Sempre seguindo essa linha da win rate aí, cara. Eu tinha que bater ali por um determinado número de mãos, pelo menos 5 BB/100 para subir para o próximo limite. Eu era bem disciplinado nessa parte. Eu não tinha muito aquele ego de atirar, ou quando estava perdendo, meter ficha para buscar o ferro no limite de cima. Essa disciplina aí sempre foi uma coisa bem natural para mim. Perfeito, bacana demais. E aí, a transição para o PLO, quer dizer, você chegou a pegar zoom de holding, ou você pega zoom direto, ou é no PLO que você vai para o zoom? Não, foi bem nessa época, mais ou menos, cara. Eu cheguei a jogar holding, sim. Não foi, eu acho que não foi nenhum zoom, cara. Se não me engano, foi na época do Rush. Full Tilt, Rush Poker, exatamente. Na verdade, o Full Tilt cria o Rush Poker, né? Isso. E lá eu joguei muito holding lá, cara. Eu achava muito bom, porque eu sempre fui um cara meio obcecado por stats, né? Igual eu te falei, bom na matemática, na lógica. E nessa época tinha uns HUDs bem menores, né? Mas eu já era obcecado ali. Então, tipo, no Rush, eu podia explorar os caras, assim, tinha uma galera com fold para tribet gigante. Aí você podia tribetar, o cara não adaptava. Você mudava de mesa, aí você tribetava o outro que tinha 80. Se você tá numa mesa regular antes, você tribetava o cara 1, 2, 3 óbitos, o cara parava de foldar, de fomentava. E aí no Rush eu falei, caralho, cara, eu posso usar esses stats aqui e ninguém vai adaptar, porque eu tô mudando de mesa toda hora, os caras não sabem que eu tô tribetando, né? Small contra cutoff, o Big Blind versus Button, cada situação era uma. E aí eu já curti de cara esses jogos, né? E aí foi jogando esses jogos, mas aí eu migrei pro PS, tava tendo Zoom, o Omaha, quando eu migrei pro Omaha, eu já tava full PS, cara. Na época do holding, nesses 5 anos aí, eu naveguei entre PP, Full Tilt e PS. Agora, PP Paripoker, é importante a gente dizer, né? Isso, boa, porque hoje tem o PP Poker, nessa época não existia, né? Isso, no Party Poker. E aí, depois que fui pro Omar, eu já tava full no PS, né? Já tava committed já lá nas corridas Supernova, e tem que fazer mais VP ano que vem, e o Omar gerava mais rake ainda, conseguia fazer mais pontos, né? Aí eu fui para lá. Mas eu tinha muita mesa regular ainda, cara, nessa época. Além do Zoom. Zoom não pegou de cara, né? Demorou 1, 2 anos, assim, para virar o jogo principal dos cash games mesmo. Sim. Me conta um negócio. Na verdade, houve uma forçação de barra para o jogo transicionar da mesa regular para o Zoom, né? O PokerStars chega a dar uma forçada de barra. Ele dá uma... Ele meio que acaba com as mesas regulares, né? Total. Foi aos poucos no início, né? Mas ele começou a incentivar o Zoom. As mesas regulares foram cortando, não abria tanta, não tinha tanta action, e meio que o grinder foi forçado a jogar Zoom para ter action total, e não conseguia completar a action dele de mesa regular. E aí, com isso, o que foi acontecendo? A galera foi jogando Zoom, tomando gosto pela comodidade do jogo, né, cara? Pô, você senta ali, joga 30 minutos, levanta. Pô, nessa época desses 5 anos de holding, cara, fazer ali uma table selection, cara... Você gastava, sei lá, 30% da sua energia ali só para ficar abrindo lobby, fechando, entrando em waiting list e quebra a mesa e entra na outra. E aí os regulares viram no Zoom um conforto muito grande ali. E aí o jogo pegou de vez mesmo, né? Somou esses dois fatores aí, comodidade junto com o próprio PS ali, incentivando cada dia mais os regs a jogarem Zoom.
E daí para frente foi o que pegou mesmo, né? Principalmente 2013 para frente, 14, aí eu acho que só tinha Zoom praticamente, cara. Tinha regular ainda. O Urubu mesmo era um que sempre jogava vezes regular, cara. Ele abria todas as vezes regular. De PLO 100 a PLO K, o cara abria 30 mesas e jogava todas. Mas aí foi passando o tempo, até aí vocês limitaram de mesa regular, abrir menos, até que hoje, se você for lá, não tem praticamente, né? Sim, perfeito, perfeito. E me conta, e aí você começa a jogar PLO. PLO, na verdade, é o seguinte, desde 2008 a gente está ouvindo PLO Jogo do Futuro, PLO Jogo do Futuro, vai chegar, vai chegar, vai chegar. De qualquer forma, mesmo dizendo isso, uma transição de holding para jogador exclusivo de cash game de PLO em 2012, você está pegando o jogo também quase nascendo, né? Tipo, se você pensar, é o PLO 5 quando surgiu agora, né? Agora já tem um tempinho, Sim. mas ele engateando. Então, assim, você já tinha os macetinhos do holding, beleza, não dá para entender o Omar direito ainda na sua essência, mas você já tinha os macetinhos ali, né? Então, dava para ficar metendo ficha e aprendendo com a prática mesmo, aprendendo mais empiricamente, até porque não tinha muito material de Omaha, né, cara? Eu sempre assisti muito, eu cito o Blue Fire Poker, porque eu fui o Galford, né, ídolo máximo, aí eu sempre acompanhei muitos vídeos dele, e ele fez a transição para o PLO também essa época, inclusive como instrutor. Então eu falei, vou ver os vídeos do Fio, vou ir aprendendo a transição e vou aplicando aos poucos com o que eu for aprendendo, né? E aí foi assim, foi tranquila a transição, cara, foi muito mais fácil do que eu imaginava. Tanto é que eu lembro que na época eu me pilhei tanto, cara, que, eu tinha vários amigos que jogavam Hold'em na época, que são regs até hoje, né, cara? Andrei, Redão, essa turma aí. E eu falava com eles, cara, vamos jogar o Marra. Eu pilhava todo mundo para jogar o Marra. Porque eu falei, cara, não, é tranquilo, pode vir que você vai bater. Mas a galera tomou uma variância do Omar e acabou ficando no Hold'em mesmo. Mas para mim foi suave. A variância veio mais para frente um pouco. Sim, e com isso tem um cardume de jogador recreativo inacreditável. Não tem outra palavra que não cardume, né? Quer dizer, tanto que hoje em dia é difícil você entrar num clube do Brasil e achar um jogo de Texas Hold'em. É porque é muito melhor para o recreativo, né, cara? É aquele lance das equidades serem mais próximos. Isso significa que você está tirando um pouco ali aquele famoso, principalmente no live, né, cara? Porra, principalmente dessa velha guarda. Nessa época eu ia no Zaldinho lá, eu ficava foldando tudo, esperava vir meu Azaz Rei e tinha que ganhar o pote da noite naquele Azaz Rei. Ele era 80-20, não interessava o que vinha do outro lado. E no PLO não tem essa. Então, o Fish mete bala, tem equidade, dobra, e aí pegou de vez, né? Então, com certeza, é um jogo que atrai muito mais recreativo, né? Tem uma variância mais alta, tem mais forra para o recreativo. Quando aconteceu esse movimento dos jogos de stakes mais altos, que inclusive aconteceu nos stakes mais altos, a migração do recreativo do live e para o PLO, e depois que a turma do joguinho mais baratinho foi para o PLO também, você chegou a pegar esse jogo ao vivo no Brasil, em Belo Horizonte, em São Paulo, enfim, quer dizer, esses jogos que rolavam no Zali, no H2, e nas capitais todas enormes, você chegou a pegar esse ao vivo? Cara, peguei sim. Foi assim, eu não cheguei a ser grind nesses jogos, mas principalmente eventos. Eu jogava, porque esses meus amigos do online, né, da época ali, o Gui, o Goff, Chicon, eram jogadores que jogavam muito esses eventos, rodavam o circuito ao vivo, né? Eu cheguei para aqueles torneios, tinha torneio, mas eu ia para o torneio para jogar o cash, né? Fui num evento desse com o Goff, tinha um cash paralelo de Omaha, então eu jogava esses eventos. A parada é que, assim, nunca me pegou demais o clima do cash ao vivo. Torneio ao vivo, sempre achei mega divertido, mas o cash ao vivo, acho que é uma percepção minha, né? Tem sei lá, tem a galera que tá mais no ferro, sabe? Aí o cara que tá perdendo manda. E como eu sempre era o novinho ali, que tava ali para tomar dinheiro da galera, sei lá, parecia que tinha uma energia em mim, assim, que caralho, quando eu ganhava, todo mundo ficava puto, quando eu perdia, todo mundo comemorava na mesa, aí meio que com o passar do tempo, eu falei, cara, quer saber? Eu vou ficar aqui no meu online mesmo, deixa eu jogar ao vivo só com os amigos para divertir. Não foi uma coisa assim que me pegou muito. Eu acho que eu não tenho muito perfil também, assim, de ficar jogando ao vivo, porque envolve esse tipo de habilidade, principalmente nessa época, né, cara? Eu era mais tímido, bem mais fechado, não tinha essa habilidade, assim, de ficar socializando na mesa, né? Que, faz parte do jogo, né, cara? Você tá ali para divertir, não é só
pelo EV ali da jogada. E eu jogava muito nessa cabeça do jogador online, né? Sempre teve meio dessa rixa, até aqui no Brasil, né? Ah, mais EV, com o jogador do SOP ao vivo, né? Meio que isso ali no início, por causa disso. A galera do online chegava ali, colocava óculos escuros, ficava jogando duro, não conversava com ninguém, né? Então, acabou que eu não me aventurei muito, não. Joguei os jogos ao vivo, mas eu falei, não é minha praia, não. Vou deixar o ao vivo mais para diversão e focar a profissão só no online mesmo. Ô, Fredão, o senhor é bem peitudo de me falar que você achava os torneios super divertidos, sendo que o seu Random Mob talvez seja o Random Mob com menos resultados de todos os jogadores que eu já entrevistei, inclusive de todos os recreativos, né? Você tem de vitórias ao vivo. Obviamente, você deve ter tido torneio local que não foi registrado e tal, mas de torneios registrados, você tem um ITM de $300, né? Que é no SOP de Foz. Quer dizer, você chegava a jogar os torneios ou você está falando que é divertido porque você estava ali no rolê e estava vendo que o clima era mais leve e mais festivo? Não, porque eu jogava nessa época do início da carreira mesmo, de Hold'em, né? Os de Hold'em ali menorzinhos, os mineiros e tal, eu jogava. É porque quando foi chegando mais, por exemplo, esse de Foz que eu joguei, BSOP, essa etapa, eu estava, né, fazendo uma parceria com o Akari na época, ele tinha o curso dele lá, do Akari Team, e eles estavam pensando em abrir um time ou um curso de PLO, né? E eu era muito amigo do Bueno, né, do Leonardo Bueno, e ele me chamou para ser o coach ali. Nessa época eles falaram, cara, se você for ser coach nosso, você tem que aparecer no circuito live, né? E aí a gente foi fazer esse teste aí, e o próximo etapa era de Foz. E aí eu cheguei aí, joguei 2 etapas só, eu só joguei, tanto é que eu nem joguei de roller, eu joguei o PLO Dealer's Choice e o PLO Ford, o PLO Ford eu bolhei, e no Dealer's Choice eu fiquei em The Money, né? Pô, foi bem divertido, assim, mas, cara, demora muito o cara que tá habituado já no grind. Eu tinha muito grind ali, muitas telas, muitas mãos, aí eu ficava fazendo aquela conta, 30 mãos e tal, então, assim, por isso eu não jogava muito, cara. Mas eu falo do ambiente do torneio live comparado ao Cash Game Live. Eu acho o ambiente do torneio divertido. A questão é, como eu falei, né? Eu gosto do lado ali de curtir a vida também, né? Em paralelo com a profissão. Eu já passo tantas horas no PC jogando mãos. Quando eu vou para os BSOP encontrar a turma, cara, eu prefiro, né? Ir sair para tomar um com a galera ou para resenha, do que ficar horas ali na mesa, é mais a minha. Teve até um torneio do BSOP Curitiba, cara, eu cheguei a registrar ali, aí antes de começar eu consegui dar uma registra, porque a galera tinha caído e tava indo para um bar, eu falei, cara, eu vou abandonar esse torneio aqui, vou pro bar com a galera, deixei de lado e comecei no grade do online no dia seguinte. Muito justo, muito justo. Me conta um negócio. A Casa dos Samurais, aliás, eu preciso fazer um agradecimento especial ao Vinícius Beleboni, que obviamente logo vai passar por aqui pelo PokerCast. Na hora que eu tiver mais espaço para falar de PLO 5, eu vou trazê-lo, mas ele ajudou pra caramba com essa pauta, teve um carinho enorme. E ele me conta da Casa dos Samurais, o C6 de Redão, Santiga, quer dizer, em que ponto da timeline? Você me conta na hora que a gente chegar nisso ou nós já chegamos e já passamos? Não, posso falar, cara. Em 2017 eu fui. 17, não. Então tá lá na frente, a gente chega lá. Quer chegar lá? Beleza. Não tem problema, é só para eu entender. Claro. De qualquer forma, o que acontece? Aí entra na sua vida o Akari Team, mas antes do Akari Team, antes dessas paradas todas, tem um ano sabático, né? Lá no meio do rolê, quer dizer. Em 2014, você está no meio do poker e você tira um ano sabático. O que significa isso? Eu vou tirar um ano sabático porque eu tô rico? Então, eu falo de sabático hoje, né? Porque foi o que foi no final das contas. Mas qual foi a pegada? Lembra que eu falei desde o início lá, o poker era... não, é só uma transição. Eu vou pro mercado, eu vou fazer a transição dos negócios da família. Quando foi ali, eu tinha feito a transição pro Omar, 2012 foi um ano muito bom, 2013 eu já apanhei muito do baralho, fiquei muitos barris abaixo do EV, já cansado do grade, falei, cara, eu tô tanto tempo falando que vai ser transição, essa época aí eu tava com o quê? 2014, devia ter uns 27 anos, eu acho que 27. Aí eu falei, cara, eu já tinha, uns 8 anos de carreira, eu falei, cara, ou vai ou racha.
eu preciso decidir. Na época eu fazia terapia também, e aí, cara, eu lembro que o meu terapeuta falou, pô, vai viajar o mundo, você tem condição, você tem liberdade, vai pensar um pouco na vida. Eu falei, quer saber? Foi meio assim, na virada de ano, aquela quando o cara vai fazer o plano do ano, eu falei, quer saber, cara? Vou parar de jogar, vou sair, vou viajar o mundo aí, vou dar uma mochilada aí, mundo afora, e vou ver qual é. Depois eu começar a fazer um estágio aqui e outro ali, para ver o que eu quero mesmo, cara, porque... né, ficar nessa aqui, só transição, não dá, já não tenho 20 anos mais, né, então eu preciso tomar um rumo. E aí, nesse ano, eu fiz isso, cara, eu fui mochilar, eu viajei para a Ásia, com o Santinho, inclusive, você citou aí, do Samurai, você vê, né, do dinossauro do poker lá, junto com o Seiji citou ele, o Santa ali do início, e aí a gente viajou juntos também, fizemos mochilão lá, depois fiz outro para a Europa. E aí, cara, só que aí, porra, aí foi um crescimento pessoal fudido, tá ligado? Mochilão sem julgar, né, Fredão? Total sem jogar, só viajando mesmo, entendeu? Com dinheiro, cara, na época tinha o Neteller, tinha um cartãozinho lá do Neteller mais, era muito sonho para quem era jogador de poker. Você tinha o dinheiro ali na conta do Neteller, cada aeroporto que eu caía, cara, eu ia com a ATM lá, enfiava o cartão, saía da moeda local, pagando o mínimo de imposto possível. Então era o sonho dos sonhos mesmo, né? Eu falei, cara, por que não vou fazer isso? E tinha flexibilidade ainda para pegar aquelas passagens fora de época, na promoção. Essa época eu já tinha formado na pós, inclusive, já tinha terminado a pós também em finanças. Falei, cara, o currículo já está feito, já com a minha família, beleza. Deixa eu decidir agora se eu vou para o mundo dos negócios ou se eu fico aqui no poker. E aí foi viajando esse crescimento pessoal e tal, que eu me liguei. Eu falei, cara, essa liberdade que o poker me proporciona, e eu tive algumas experiências no mercado, falei, cara, isso não tem no mercado, né, normal de trabalho. E aí eu comecei a valorizar. Aí é aquela do copo vazio, meio cheio, copo meio cheio e meio vazio, né? Eu comecei a ver a carreira depois desse ano muito mais pelos benefícios da carreira de poker, que antes o cara ali, né, fica, não, vai antes, o cara fala, que sonho jogar poker. Eu sempre, sonho que você não sabe, você joga para perder, aquele pessimismo, revoltado, que tá rolando mal, né, não sabendo lidar com a variância. Mas depois dessa época aí, eu falei, cara, eu vou entrar de cabeça agora. Tem quanto tempo eu tô postergando? Sempre, você lembra, né, Calil? Nessa época, cara, desde a época dos fóruns, tinha aqueles tópicos. Quantos anos o poker dura? Será que passa de 2007? Aí depois, será que passa de 2008? Será que passa de 2010? E até hoje tem gente falando isso. Então, assim, eu meio que falei, cara, não sei até quando vai, mas enquanto estiver aí, eu vou dar meu máximo para conseguir estar no jogo, né? E foi aí que eu decidi mesmo. Fiquei, cara, quase um ano sem jogar uma mão, cara. Live online. Não joguei, cara. Fredão, vamos olhar uma parada na realidade. Na época que você estava jogando NL e 1K, você está jogando 5, 10, quantas mesas de cash game simultâneas? Eu jogava umas 8 a 12 nessa época, dependia do field. Era sem ser Zoom. 1K, né? Isso, de mesas normais. Isso. De 2, 4, 3, 6, 5, 10. Todas. A que estivesse melhor, né? Completava com todas. Isso. Você está sentado com 4, 5 mil dólares nas mesas, considerando todos os stakes que você está jogando. Você começa uma sessão com 4 mil dólares, eventualmente você vai terminar a sessão perdendo 5 mil, eventualmente você vai terminar a sessão tendo ganho 10 mil dólares. Tem a menor possibilidade de um cara de 20 e alguns anos que está acostumado a jogar, a sentar à mesa e ter com dólar a 2 ali, que ele senta na mesa com 10 mil reais na mesa. Tem chance desse cara entrar para o mercado de trabalho normal e viver uma vida normal no mundo de concorrência? Então, cara, é difícil, a transição vai ser doída, porque você vai ter que voltar bem para trás para talvez colher fruto daqui 10 anos, né? É até muito mais lento, então foi meio isso, essa mistura, né? Eu tinha algumas facilidades ali, por causa de contatos, network que eu tinha criado, assim, né? Por causa da posição favorável social que eu tinha. Mas, mesmo assim, eu tive, inclusive, uma experiência, né? Em 2014 foi Copa, né? Em BH, eu falei, cara, vou fazer um business aqui de levar o pessoal pro Mineirão em dia de jogo. Eu já conheço o rosto, eu viajei esse ano, conheço a pegada da galera. Vou fazer transporte, porque o Mineirão fica longe da Savassi, que é onde ficam os rostos, em BH, né? E aí eu falei, vou levar a galera para lá. E aí fiz todo o projeto, se achando o máximo e tal. E aí, quando foi no dia da Copa, a prefeitura liberou ônibus de graça da Savassi no Mineirão.
Todos os contratos que eu tinha fechado, tudo no espaço. Quem que vai comprar, cara? Quem que vai pagar para isso se tem de graça, né? Se tem de graça. Aí eu falei, então, foi meio choque de realidade, igual você falou do mercado de trabalho. Eu vi. Não, mas tratando, vamos tratar de realidade, porque a gente deve estar no final da primeira parte, né, da entrevista. A entrevista vai pro ar dividido em dois. Quer dizer, precisa substituir esse trabalho jogando pôquer nesses stakes mais altos, só se você abrir uma parada tipo Narcos, né, cara? Não, eu nem pensava em trocar pelo retorno financeiro próximo no início, né? Eu estava pensando bem que no médio prazo eu vou fazer no longo. Em termos de juntar, que eu já tinha feito meu pé de meio, igual eu falei, eu tinha carregado os 20%, eu já estava meio safe ali. Então eu estava meio assim, eu vou para o mercado de trabalho sem cair meu padrão de vida, porque eu vou usar um pouco desse caixa aqui para chegar lá daqui uns anos. Eu tinha essa consciência, né? Então era mais nessa pegada assim quando eu fui testar. Mas é o que eu falei, a liberdade ali, cara, já era muito tempo fazendo isso, né? É difícil de adaptar. Se eu não conseguisse bater o jogo mais e tal, aí já não é uma questão mais de opção, é de necessidade. Aí eu acho que o cara consegue, mas sabendo que você tem a opção ali da liberdade e tem que ir para o mercado de trabalho, cara, fica difícil de tomar a decisão de sacrificar tanta coisa, né? Ainda bem que eu animei e voltei pro poker. Foi a melhor decisão, sem dúvida. Me fala desse momento de volta, quer dizer, 2015 você volta para o jogo, você entendeu que não vai rolar trabalhar mercado formal, entendeu todas as vantagens que o poker te dá, todas as liberdades que o poker te dá. De certa forma, já passou qualquer preconceito que pudesse ter de família ou não? Chegou a ter alguma coisa ou super em paz? Essa época tava de boa, cara. O preconceito nunca foi forte, assim, não, né? Por parte, assim, do meu namorado, que hoje é minha esposa, né, de longa data, namorei desde com a minha carreira de poker, teve a duração do meu relacionamento, né? Minha esposa até hoje. E com a família dela também foi macio? A família dela tinha um pouco mais, em casa, que eles ficavam, fala com o Fred, ele não vai trabalhar, né? E hoje eles têm muito orgulho de mim. Mas nessa época aí de 2014, comecei a viajar, a galera, o cara tá viajando o mundo, o cara tá fazendo aquilo, então meio que o sucesso acaba, né? Facilita demais, assim, o povo começou a ser mais visto também nas mídias, então facilitou. Aí foi de boa até essa parte aí. Aí cheguei, né? Voltei e falei, pilhadaço. Falei, cara, vamos meter as caras. Agora ele tá pilhadaço, né? Porque um ano sem jogar e decidido, falando, não, eu quero isso pra minha carreira, eu vou com tudo. E aí eu voltei. Só que aí, cara, foi bem nesse ano que surgiu solvers lá de Hold'em, né? Pio Solver e tal. E eu fui ver a galera tudo jogando GTO. Até essa época, cara, eu era aquele cara assim, eu jogava, tipo assim, se eu tinha nuts era um valor, se eu tinha blefe era outro, contra esse player era totalmente o que dava na teia. Não tinha essa de equilíbrio, de tal. Aí veio um solvers e muda completamente o jogo, cara. Isso aconteceu no ano que eu fiquei fora. Aí quando eu voltei, eu falei, caralho, o que eu vou fazer, cara? Tá os caras tudo ali falando uma língua que eu não consigo... Nos próprios vídeos que eu fui ver, eu falei, cara, eu não tô conseguindo entender como é que eu aplico isso aqui, essa teoria, cara. Aí eu falei, cara, vou ter que ir atrás de coach, vou ter que tirar o tempo, né? Porque isso no poker é foda, cara. Porque assim, você fica um ano parado, você fala, tô um ano parado. Mas é mais de um ano, porque num ano parado, você tá parado, além de se enferrujar, os caras estão evoluindo e o jogo tá evoluindo na média. Então, você fica para trás demais. Eu falei, daqui para frente, os caras vão continuar evoluindo e eu tenho que tirar essa diferença e passar, né? Ficar sempre acima da média da curva. Aí foi quando eu decidi, ir atrás de coach, tá? Sabe que era mais fácil, né? Aí eu achei no Poker Juice, né? Que era o software mais usado para PLO na época, nos fóruns dele lá, eu achei um alemão lá que estava oferecendo, meio que estudioso, estava assim, cara, é um cara bom, mas não tava um custo-benefício bom, né? Que era caro também na época, não tinha coach menos de 200, 300 dólares, desses limites, assim, os mais simples, que não tinham nome. E esse cara não tinha nome, mas era um regular respeitado. Aí eu comecei a estudar com ele, cara. Aí eu peguei um pacote de aulas, fiz uns 2 meses de aula com ele, só que igual eu falei, cara, eu sempre fui muito forte na parte de stats, né? A parte de analisar stats do software, do Hold'em Manager 1, essa época já era Hold'em Manager 2, e aí eu conseguia me virar muito bem pelas stats, só que minha teoria do jogo era muito fraca. Era muito fraca, eu me virava com as stats. E aí com esse cara, o que foi? Esse cara era forte pra caralho em teoria do jogo, e eu era nas stats. Aí quando ele ia me explicando as palavras, eu falei, cara, mas se o cara tem essa stats, você vai seguir essa linha? Né? Porque ele argumentando com a teoria e eu com a prática. Aí ele, cara, mas eu não tenho conhecimento das stats. Aí fui pra lá, a gente ficou amigo, cara. Ele falou, cara, eu tô procurando um grupo, eu tava procurando gente para estudar junto comigo.
inclusive, esse coach que eu abri nem foi financeiro. Eu ia testando os alunos até ver alguém que tinha uma capacidade e uma pegada parecida com a minha para eu convidar para um grupo de estudos que eu estou na pilha de estudar esse ano. O alemão, né? Lá, o Fábio. Aí, regra do PS. Limonster é o nick dele. Limonster. Hoje é Nuse Blitz Player aí. Aí ele falou, cara, vamos estudar. Eu falei, beleza, mas eu tenho um amigo meu, né? O Nakamator, né? Do PS, o Nick lá, ele já jogava contra ele, o Diego Nakama, que inclusive é o outro head coach do Forbet, junto comigo do Forbet 5. Eu falei, cara, tem um outro cara aqui que eu acho que vai agregar muito pra gente também. Ele também falava inglês e tal, né? Obviamente era tudo em inglês os estudos. Aí eu trouxe o Naka junto. E esse ano, cara, foi o ano que a gente ficou estudando teoria, e ele STEDS. Então, assim, foi o salto, assim, foi meio que um divisor de águas na carreira após isso, né? Porque esse ano eu apanhei nos resultados, apanhamos demais, porque eu ficava querendo seguir a teoria ali, li o livro que eu falei do livro, você lia o livro e aplicava. Só que aí você não sabia, né? Não tinha experiência de pegar a teoria e usar ela para transformar o que você ia fazer de acordo com a situação. E aí, mas foi ali que começou a crescer o negócio de falar, caralho, agora eu estou entendendo, agora eu me adaptei aos flows. Aí, a partir de 2016, eu voltei para o jogo. Foi um ano, assim, de readaptação ali, apanhando, ganhando, perdendo, achando que tá certo, tá errado, mas foi esse um ano, cara, a gente estudava segunda, quarta, sexta, era de 2 às 5, se não me engano, cara. Então, assim, era um estudo de estudar mesmo. Então, assim, era um estudo muito acima, assim, né, da média, principalmente do field brasileiro, assim, de parar para sentar e estudar o jogo, né? Fredão, qual que era a plataforma de estudo? A gente tava, cara, tipo, nessa época era possível comprar mãos dos high stakes players. A gente comprava, analisava e, em paralelo, cada dia tinha como é que é a palavra? Tinha uma pauta e tal, né? Um tema. E aí a gente se encontrava, eu acho que era no Skype, cara, dividia ali, mas era estruturado, cara. Essa foi uma parada que eu aprendi. Porque eu sempre fui talentoso, como eu falei desde novo, né? E eu até lembro de uma conversa com esse Fábio falando, cara, ele me perguntou, o que você acha que é melhor, o talentoso ou o dedicado? Aí eu tipo, não, talentoso easy, porque eu tava baseando na minha realidade ali, que eu conseguia me virar com talento, era menos esforçado que os outros e tal. E depois eu mudei aprendendo isso com ele, cara. Alemão, né, cara? Alemão é muito foda, assim. Os caras são, né, passaram por guerra, os caras não ficam desperdiçando energia, não. São muito focados, organizados, e aí a gente aprendeu, ele colocava ali nas plataformas ali, né, tipo, o estudo era bem delineado. E aí a gente estudou ali os livros, essa época a gente estudou muito livro de Holden, né, aquele do Ruanda lá, No Limit Theory of Application lá, também estudamos Advanced Holden, e aí a gente estudava o livro, um dia era só teoria, lendo os capítulos, depois a gente fazia esse review de database, colocava na prática, foi essa sequência aí, cara. Até me lembrou aqui agora foi nessa época também, cara, que eu peguei para estudar tava bem na pilha, né, do estudo, já tava nesse grupo, e aí eu peguei para estudar o Mathematics of Poker, cara, com o Dan e com o Yuri. Eu acho que ele até comentou com ele comenta, né, no PokerCast. Esse livro é uma maluquice total, né? Então, cara, é denso. Tá aqui na minha frente, Bill Cheney e Gerald Arenkeman. Cara, era tipo estudar para faculdade ali, cara. Você lia meio que sair do jogo mesmo. Você lia parado, ficava ali horas. O Dan, professor de matemática, na época ele estava começando um pouco, não começando, né? Mas comparado ao que aonde ele está hoje e tal, né? Era o início da carreira dele. E aí, com a matemática ali, o Yuri quebrando a cabeça, cara, a gente passava horas tentando solucionar. Né? Então, foi esse 2015 foi muito estudo, cara, foi muito sacrifício, assim, sabe? Não estava focado no dinheiro. Eu falei, cara, não, eu tenho que evoluir meu nível para tirar essa diferença desse tempo que eu fiquei parado. Mas, pô, foi um divisor de águas, né, cara? Aí que você vê a galera, quando o pessoal, assim, que tem mais experiência no jogo, fala tanto da teoria do jogo, aí você entende que tem uma distância entre quem sabe teoria e quem não sabe. Independente se você está batendo no field ou não, o cara que tem a teoria do jogo, ele tem tendência, né, a durar mais tempo no field, porque ele consegue se adaptar melhor conforme as mudanças do field. O cara que não tem teoria, ele depende muito do que ele está fazendo, tá certo. Porque se começar a dar errado, ele vai ter uma dificuldade maior para conseguir ajustar, né? Perfeito. Me conta um negócio. Nesse momento que vocês estão estudando pra caramba, que horas que você bate o olho e fala o seguinte, agora deu fruto, agora nós vamos começar a colher?
teve um momento tchum, assim, um pá, do dia para a noite vocês viram que vocês iam bater, ou foi uma coisa que vocês foram vendo gradualmente, que vocês começaram a bater, a entender o que o Field estava fazendo? Cara, não foi da noite pro dia, foi, mas a gente conseguiu perceber. Igual eu falei, 2015, quando a gente estava estudando, cara, a gente errava demais, os resultados foram horríveis. Tanto o meu quanto do Nakama, cara. Tipo, que nós dois estávamos na mesma pegada. E nós dois ficávamos ali, caralho, cara, o que a gente tá fazendo de errado? A gente tá aplicando essa teoria, que a gente tá estudando todo dia, cara, e o resultado não vem. E, tipo, meio frustrado já, né? Um ano de tanto estudo, esforço e nada. Aí, em 2016, cara, primeiro e segundo semestre, entre o primeiro e o segundo, a gente começou a se ligar, que a gente pegava ali para fazer e falou, cara, mas não é para fazer daquele jeito fazendo passar. Aquilo ali a gente tá levando ela, tipo, ao pé da letra, não é assim, ela é uma referência. E aí o negócio clicou, cara. Tanto é que 2016 foi um dos nossos, porra, eu acho que foi um dos melhores anos nossos, assim. E aí a gente chegou aos 1.200, 1.500, aí a gente estabilizou ali, né? E aí não, aí a gente já falou, porra, agora atingimos um outro patamar e aquela confiança do assim, para alguém chegar aqui, eu sei o que eu passei para chegar desse conhecimento, tanto que eu apanhei e tal. Então, assim, meio que fazendo analogia ali com horas de voo, o cara para chegar aqui, meu amigo, ele vai ter que sentar a bunda na cadeira, ele vai ter que estudar para conseguir, né, gerar um problema maior que eu vou conseguir gerar para ele na hora que a gente sentar na mesa. E aí foi isso, cara. E aí foi, porra, a carreira decolou mesmo, né? Teve um momento durante esse período do ferro, do problema que vocês acharam que estavam ultrapassados? Que você olhou e falou, cara, será que eu fiquei para trás e que a turma que está chegando agora vai me jantar para sempre? Ah, sem dúvida, cara. Eu acho que ao longo de toda a carreira, cara, eu sou um cara muito autocrítico, então eu sempre ficava nessa noia. No início eu não entendia tão bem variância, então qualquer downswing já era motivo para eu achar que eu tinha ficado ultrapassado. Nessa época eu conhecia melhor já, né? A variância e tal, estudos de variância, conhecia pouco a variância calculator, então eu tinha uma noção melhor, mas ainda assim, cara, principalmente nesse 2015, cara, eu falava, cara, ó, eu decidi voltar, fiquei um ano parado, decidi voltar, fui ao win na carreira do Poker Player, tô estudando todo dia, cara, tô me remoendo aqui e não tô conseguindo, cara, nem estudando isso eu consigo, cara, eu acho que já deu para mim, eu cheguei no meu limite, não dá mais, era bem isso mesmo, tipo, cara, não vai dar. E aí foi só quando virou mesmo a fase e tal, e mesmo depois, né, vem de novo lá na frente, né, em 2017 ali, cara, eu peguei minha maior downswing, eu até falo com meus alunos hoje, assim, quando eu sempre falo, o cara fala, não, professor, eu tô na downswing aqui e tal, eu falo, cara, essa downswing sua não é tão grande, não, a maior que você já teve ainda tá por vir, essa não é a maior. Essa é a clássica que você fala, porque assim, é porque você não jogou o suficiente, sua maior downswing ainda está por vir, cara. Só você, o longo prazo, chega e uma hora você apanha no baralho de um nível que você nunca achou que fosse possível. Que eu fiquei, cara, no PS ali, né? O PS cortou o Rickback, e aí eu fiquei, eu acho que foram uns 9 meses. E após em 2016, cara, eu fechei o ano com um win-rate de 9, 10 big blinds nesses limites, numa amostragem gigante, eu jogava 700 mil mãos no ano. Então, assim, porra, tava batendo o jogo, né? Era fato, o jogo não mudou tanto. Só que aí, em 2017, eu peguei, eu acho que de janeiro a setembro, mais ou menos, uns 350 mil mãos, eu peguei 9 meses meio que break-even, tipo, ganhando, perdendo e tal, mas se você somar esse intervalo, tá break-even. Foi bem na época que o PS tirou o Rickback, cara. Então eu tava meio que assim, cara, não sai do lugar. E aí veio esse pensamento de novo, falando, caralho, eu acho que agora deu para mim, agora eu fiquei para trás. Mas aí foi nessa época que também surgiu um grupo de estudo, iniciativa do Yuri, né? O Yuri também, outro convidado aí do PokerCast, o Nerd Guy, convidou a gente, eu e o Nago, a gente já se conhecia das mesas também. Nessa época ele estava bem pilhado dos Mixed Games, e aí ele chamou, e aí foi aquele boom que a gente estava precisando. Fizemos mais um grupo de estudo, meio que naquela linha ali que a gente fez com o Fábio na época em 2015. Eu e Yuri na cama, a gente fazia também esse esquema aí, eu acho que foi 2 vezes por semana ou 3, e estudava também. O Yuri também, porra, muito foda, né, à toa que tá onde tá, né, sempre muito foda assim, na estruturação dos estudos, e trouxe assim pra gente fazer. Ele tava pilhado em aprender com a gente, e porra, a gente aprendia com ele também, apesar dele ser novo no jogo, os insights que ele tinha ali, né, sem dúvida, somavam também, e aí a gente foi reforçando, e aí, porra, passou a dar o swing, tudo voltou à normalidade, e aí a gente ficou ali, sem o fio sem PS, o PS sem Rickback. Foi nessa época, aí você falou de Curitiba, dos Samurais,
Foi nessa época aí, bem nessa meio aí da Down Swing e tal, foi quando eu mudei para Samurais. Aí eu desencanei também, eu já estava em break, fui para Samurais, estava passando também por a vida pessoal ali, né? Já estava casado, já tinha uns 5 anos, o casamento meio abalado e tal. Falei, a gente tinha mudado para São Paulo, foi quando eu vim para São Paulo, inclusive, nessa época, né? Aí a gente meio que adaptando ainda, o mineiro em São Paulo fica perdido aqui quando chega, tudo muito acelerado, muita fila, muito trânsito. Aí meio tudo desandou, o Down Swing também fode o cara na vida pessoal, né, cara? O cara tá mais estressado, o cara tá mais puto e tal, não engole as coisas, e aí eu falei, cara, quer saber? Juntei minhas coisas, botei meu monitor e meu PC no carro, e minha cadeira, né, minha Hero, e fui lá para Curitiba. Os caras me receberam lá, já era amigo deles, né, e aí fui morar lá, na época do... Com a esposa? Não, dando um tempo mesmo, falando, cara, vou para Curitiba, tô precisando de um tempo para mim, tá precisando para você. Ela passou no concurso aqui em São Paulo, delegado de polícia aqui, por isso que a gente veio para cá. E aí foi bem no início que ela veio também, então foi um período de adaptação para nós dois, sabe? E aí foi meio turbulento, misturou isso tudo. Ela no início de carreira, carreira puxada, né? Ainda mais no início assim para mulher, um preconceito. Eu nessa Down Swing, me adaptando a São Paulo, meio frustrado com a cidade também. Minas tá todos meus amigos lá, né? O cara sai para tomar toda hora. Chega em São Paulo, sem tanto amigo e tal, tinha a galera do poker, mas tudo mais distante, mais complicado e não ganhando. Aí juntei as coisas e fui sozinho mesmo. Falei, não, eu tô indo para Curitiba, vamos dar um tempo aí, vou dar uma respirada lá. Peguei minhas coisas e fui. Aí fui morar lá, foi com o Redão, na época quem tava morando lá, porque o Samurais é uma, né? Exatamente, isso é que eu ia perguntar. O que exatamente que era a Casa dos Samurais? É uma referência ao fato de que parte da casa era formada por pessoas de descendência oriental? Os Samurais, me perdoa aí se eu estiver errado, cara, mas eu acho que é dos guerreiros mesmo ali, né? Sim, do seria oriental, não, dos guerreiros ali, do poker ali, né? E na época eu cheguei, quem tava lá, o Pevigar, né? O Pedrinho, o Andrei, o Redão, o Santiga. E aí eu fui o 5º membro na época, eles me receberam lá, foi muito foda também. E aí nessa época de Curitiba também foi irado, cara, porque aí, eu tava morando lá e Curitiba já é uma cidade, né, berço aí do poker brasileiro, já conhecia todo mundo, a galera toda lá, encontrava pessoalmente a turma, eu conheci o Dan bem mais pessoalmente, encontrava o Yuri, o pessoal via a realidade porque eu era o único do cash, sabe? Todo mundo no torneio, né, dos Samurais. Eu era o único cash game player. Então, eu tinha a rotina muito mais flexível, né? Podia sentar, levantar, ficar vendo eles. E, cara, eu achava uma loucura os caras levantando. 5 minutos de break, a cozinha, o banheiro dava fila, e fila de guerra para quem põe comida no micro-ondas. Eu falei, caralho, que isso, mano? Não vou... Esse negócio de torneio pra não dar pra mim, não. Mas, me ensinou muito a disciplina dos caras. Todo domingo os caras no grind e tal. E aí eu voltei a tomar gosto pelo jogo também, né? Eu tava também querendo dar uma esparecida na cabeça ali por causa do momento pessoal. Me aproximei mais também do pessoal de lá, né? Conheci essa turma aí lá de Curitiba, Crema, Dan, quem mais? Chico, a galera toda. Sensacional, sensacional. Primeira parte no ar. Semana que vem tem mais. E vamos direto para as nossas redes sociais, mas não sem antes ficarmos com a palavra do Poker for Fun. Tenho jogado no Poker for Fun, tá muito legal essa semana, tá? Essas semanas têm sido especiais, Marcelo Lanza. Olá, jogador! Eu sou o Gustavo Eronville, organizador do melhor home game da internet, o Poker for Fun. O Poker for Fun é um clube exclusivo para jogadores recreativos e não faz parte de nenhuma liga de pôquer. Ou seja, jogando no Poker for Fun, você estará longe dos profissionais, enfrentando somente jogadores que estão inscritos no clube. Oferecemos jogos de No Limit Hold'em e PLO5 em limites super baixos para que você possa se divertir contra outras pessoas que estão lá com a mesma intenção. Se você gosta de pôquer e quer viver a experiência de um home game baratinho entre amigos, chame no WhatsApp 31 99928 2881, repetindo 31 99928 2881 e venha jogar comigo e com Kalil no clube mais divertido do PP Poker. Muito obrigado, Eronville. Tivemos torneio do PokerCast ontem, evidentemente. Quem ganhou o torneio foi ninguém menos que Guilherme Baerli, que está lá na final do Team Pro. Ele me tomou a segunda colocação do ranking, foi final de ranking.
Vale dizer que eu fiquei TM de novo, então acabei sendo tricampeão. Campeão do ranking foi Vinícius Nogueira, o Patrick Jane. Que homem, né, cara? Como chega, que fenômeno. Ele é fenômeno mesmo. Fenômeno. Impressionante. Cara, que monstro. Manda um abraço pra Lígia Mansur, cara. Ela nos instagramou ontem, ela fez cabelo, ela tava no salão fazendo cabelo e postou que tava nos ouvindo. Que honra, né, cara? Ela que é desse casal sensacional, né? A Lígia e o Caio e que demais, hein, Lozena? Eu tava com eles ontem, a Lígia inclusive fez thread zap com a Gabi e com o Tulin, que a Gabi caiu em terceiro, ela caiu em segundo. E eu tava com o Caio também. Parabéns pelos resultados, tanto do marido quanto dela, e casal simpaticíssimo, né? Fora da curva. Simpaticíssimo, né? E velha guarda na batalha do pôquer, tá louco. Sim, sim. A turma que tá abraçada com o pôquer desde o começo. Cara, tivemos também uma mensagem da Tati, cara, Tati.equitação, que mandou uma mensagem tão carinhosa pra gente, sobre o tanto que ela aprende com a gente e com a Gabriela, e que realizou um sonho, ganhar um troféu no pôquer, foi lá no Hyper 70 do H2, mandou a foto lindona com o troféuzão, aquela pilha gigante de fichas e a máscara, no cuidado e na responsabilidade. Cara, ela tava tão feliz, e a gente sabe, né, o que é cravar um torneio e levar um troféu de campeão para casa. Parabéns, Tati, sensacional. Parabéns. Não, pegar troféu é bom demais, né? A emoção da fotinha, pegar nas fichas ali, é muito diferente. Eu sempre vou ser do live nessa hora, cara. Por mais que o online te permita prêmios absurdos, o live é muito diferente. É muito diferente. Cara, o Negrelo garantiu a vaga dele no dia 2 do WCUP. Ele tá numa campanha maluca pra ser assistente do Super Poker lá em Las Vegas durante a WSOP. Falou que ele também tem os 14 dias no México. Mas eu falei com ele o seguinte, a fila tá longa, então eu vou só dar a citada, quem sabe ele crava o dia 2 do WCUP, e aí ele tem dinheiro infinito, pode ir pro México, pode ir pra lá e ficar tranquilo na vida. Tá tudo tranquilo. Exatamente. E, Lanzinha, aparentemente, cara, o assunto Bacon e Senhor dos Anéis não acaba. Ficamos com o áudio do senhor Mazzoni. Não, mano. Não acredito. Não acredito. Tô estacionando o carro aqui, na frente da barbearia, vamos começar um poker. Eu escuto no último episódio que você não gosta de Senhor dos Anéis, você não gosta de bacon. Não, Calil, sério. Cara, caiu muito no meu conceito. Isso não existe, brother. Isso não existe. Cara, primeiro que bacon, né, é a prova que Deus existe, tá? Já começa por aí. Isso é escutando isso do ateu. E, cara, Senhor dos Anéis é muito bom. Eu sou muito fã de Senhor dos Anéis, antes dos filmes. E, inclusive, já fui o maior colecionador de action figures do Senhor dos Anéis da América Latina. Depois que meus filhos nasceram, comecei a vender, tô vendendo parte ainda da minha coleção, mas, cara, é muito bom, velho. E, inclusive, é um dos poucos filmes que o filme é tão bom quanto o livro, se não com algumas partes melhores, né? Agora não acreditei, brother, mesmo. Essa foi surpresa pra mim. Nada a dizer, né, Marcelo Lanzoni? Não, peraí, nada a dizer? Nada a dizer? Tudo a dizer, na verdade, né? O assunto não morre porque ele é uma heresia tão absurda, ele é uma coisa tão surreal que nós não podemos deixar ele morrer. Nós temos que lembrar sempre desse aborto da natureza, que é isso que o senhor, nesse ponto específico. Ok, eu preciso, em minha defesa, eu preciso dizer o seguinte, cara, eu tô fazendo curso de cozinha pelo YouTube, com o Muhammad ali. E tô aprendendo a cozinhar para subsistência pesado agora, né? Agora sim, o meu almoço é feijão que eu fiz, arroz que eu fiz, farofa que eu fiz, carne que eu fiz todo dia, e tenho usado bacon na cozinha. Então, se eu não como ele puro, pelo menos para fazer feijão, essas coisas, eu tô sendo obrigado a usar. Por causa que ele dá sabor, é só por isso. Ele dá sabor em tudo que ele coloca, entendeu? É isso. Tá bom, ok, vamos que vamos. Bora de finalização?
Finalização no superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil e no mundo. Onde tem poker, o Super Poker está. Na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil, onde jogar é agenda diária de torneios. Na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de poker do mundo, análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas. Revistaflop.com.br, mais de uma década contando as grandes histórias do poker. Assine já. E Mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Olha, naquela aba de vídeos e no YouTube, eu vou recomendar o seguinte: o Alan e Vitão estão fazendo um trabalho impecável durante o WCUP, tá tendo transmissão todo dia, as transmissões estão engraçadíssimas, cara. Eles estão pedindo piada por áudio, cara, pra turma. Tá demais, tá maravilhoso. Parabéns, Vitão, parabéns, Alan. E, cara, que trabalho. Boa. Dica cultural? Dica cultural. Esse final de semana foi final de semana de Quentin Tarantino, Marcelo Lanza. Foi sessão Quentin, eu vi você postando. Eu acabei não conseguindo assistir o Era Uma Vez em Hollywood. Eu assisti Django Livre e Os Oito Odiados. Cara, que dois filmaços, cara. Que homem é Quentin Tarantino. Comprei o livro do Era Uma Vez em Hollywood e vou assistir o filme, lerei o livro e depois vou assistir o filme de novo. Esse é o plano. Justo. Eu confesso que essa semana realmente eu não consegui ver absolutamente nada, né? Sim, nem ver, nem ler, nada. Estamos literalmente na zerada. Só vou aproveitar então, já que o gancho dos nossos ouvintes sobre o aborto do Khalil, e lembrar que a série Senhor dos Anéis, a série, né? Nós temos os 3 filmes, que são os 3 melhores filmes da história do universo. Talvez um dos poucos casos no qual a adaptação do livro para filme tenha sido até melhor em alguns momentos, é que a série continua todo vapor. Saíram algumas imagens daquelas assim de cair o queixo. Ela está sendo produzida pela Amazon Prime, dos qual ela tem um orçamento da primeira temporada de $500 milhões. Como grau de comparação, a última temporada de Game of Thrones da HBO teve um orçamento de $90 milhões. Quer dizer, é uma mega, ultra, blaster produção e com certeza não é possível. Eles não têm coragem de mexer em algo tão sagrado e fazer algo ruim. Então, com certeza, a expectativa é altíssima. @GuiCalil e @LanzaMaia são os nossos Instagrams e Twitters. Pay for Fun, seu método de pagamentos online com praticidade e segurança, depósitos, saques diretos dos principais sites de aposta e de poker. Troque suas fichas sempre pelo Fichasnet e Poker for Fun. Venha jogar comigo e com Heron. Estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music, Podcast Players. Nos indique, nos dê 5 estrelas. Hoje eu vou fazer um pedido especial. Se você nos ouve pelo iTunes e puder fazer um review e nos dar 5 estrelas, pra gente é muito especial de verdade. Essa é as 5 estrelas que são usadas, né, para ranquear os podcasts. Então faça isso, será um grande favor para nós. E a edição é do fantástico Rodolfo Vidal. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu. Amigo ouvinte do PokerCast, se você gostou dessa entrevista, gostou desse PokerCast, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. Quem sabe você me indica um jogador e eu trago pra cá para entrevistá-lo no PokerCast Super Poker. Valeu! Playing for the high one, dancing with the devil, a gun with the flow, it's all a game.